Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todo o povo de Deus, que a audiência frequente dessa programação, e que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance você também que nos escuta pela primeira vez, você que nos escuta da Paraíba através da 100.5, você que nos escuta do site de outros estados, de outras localidades, e você também que vai nos ouvir aí do YouTube, né, do canal RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês, tá? Mais uma quinta-feira a gente tá aqui com a graça que Deus nos concede, né? Tá fazendo o programa Última Chamada. E como a gente de costume faz, vamos estar se colocando em oração, né? Se apresentando a Deus em oração, eu, você, a nossa vida, essa programação, para que a gente possa estar aqui atento para ouvir aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nessa noite, tá certo? Então, você que está aí trabalhando, você que está na sua casa, você que está aí ouvindo pelo celular, no site, você que está nos ouvindo aí do YouTube, né? Então vamos orar. Eu quero convidar você para a gente orar, e depois que a gente orar, a gente dá prosseguimento aqui. Tem muita coisa boa da parte de Deus para nós aqui nessa noite, tá certo? Então, ore com a gente. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua presença, da Tua face, e queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, os pecados que a gente comete pensando, falando, agindo, e até aqueles pecados que a gente comete por deixar de fazer aquilo que a gente sabe que é certo, Pai, os pecados de omissão. Nos perdoa, Senhor. E que nessa noite, Pai, o Teu Espírito se manifeste, Pai, através da Tua palavra, através do ensino, do socorro vem do alto, da pregação. Tudo o que for falado aqui, Pai, que seja dirigido, Pai, pelo Teu Espírito, de maneira que Teu Espírito possa entrar nos lares, nas pessoas, nos hospitais onde estão ouvindo, na guarita dos vigilantes, na viatura dos PMs, aonde essa voz chegar, Pai. No presídio, na rua, na sarjeta, nas casas, aonde essa voz chegar, que Teu Espírito, Pai, possa operar na vida das pessoas, dando-lhes entendimento, Pai, da Tua gloriosa palavra e abrindo horizontes, iluminando, Pai, o caminho do Teu povo, Pai. Nós Te pedimos isso e atende, Pai, a oração dos Teus servos que oram, que tem causas impossíveis de serem resolvidas, Pai, causas urgentes, Pai, cura, Pai, liberação, Pai, de algo que está travado, que está preso, Pai, a mudança, Pai, de situação, meu Deus, meu Pai, contempla, Senhor, o pedido dessas pessoas que oram agora, Pai, e concede aquilo que for lícito para a glória do Teu nome, Pai. Toma essa programação e abençoa de maneira extraordinária, Pai, todos os ofertantes, Pai, que são esses servos e servas que o Senhor selecionou a dedo para ofertar e manter este programa no ar, Pai. Toma a vida deles em Tuas mãos, Pai, abençoa eles, cuida da graça, protege, Pai, da saúde, livra-os de todo mal, Pai, prospera esse povo que abençoa essa programação, que faz parte do propósito dos 300, Pai, pessoas que estão sempre, Pai, com a mão aberta para a Tua obra, o coração aberto, Pai, para operar, para ser operante, Pai, na Tua obra. Abençoa esse povo, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa tudo que nós vamos fazer, falar, que o Teu Espírito nos dirija, nos conduza e que a gente possa falar pelo Espírito e pela palavra, Pai, para que Teu povo seja tremendamente abençoado. É assim que nós Te oramos, Te louvamos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Que bênção a gente
se reunir, orar, ligar, concordar, na certeza de que Deus está ouvindo e que Deus vai dar a vitória para a gente, né? Esses dias eu orando com alguns irmãos e falando com eles, né, relembrando, né, na verdade, falando, tá lembrado lá naquele dia que a gente fez um jejum e foi orar por esse propósito aqui, já foi atendido. E uma coisa que nos ocorre, não sei se ocorre com você, é que muitas vezes a gente ora algo a Deus, por exemplo, semana passada, mês passado, e muitas vezes esse algo que a gente orou a Deus, ele é atendido e a gente não lembra que foi atendido, né? E eu estava fazendo menção disso aos irmãos. Eu fiz, lembra que como é que estava a situação semana passada? Então essa semana aqui a gente já pode dizer que Deus atendeu isso e aquilo. E como eu sempre faço, né, eu quero deixar uma reflexão com vocês aqui e até tem um pouco a ver com isso que eu estou falando da oração. E eu queria trazer uma reflexão para vocês, como eu sempre tenho feito no começo do programa. Está lá em João 13:7, que Jesus falou assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus, ele falava isso aqui com Pedro, né? Com respeito àquela situação onde ele vai lavar os pés dos discípulos e Pedro não quer que o pé dele seja lavado. Aí Jesus fala, então você não tem parte comigo. E aí ele fala, não, então dê um banho logo todo em mim. E aí ele fala que aquilo que ele faz, que ele estava fazendo, eles não tinham compreensão naquele momento, ia ter compreensão depois. E não é só com Pedro, mas comigo, com vocês, muitas vezes é assim, a gente ora, a gente apresenta a causa diante do Senhor e fica imaginando, conjecturando na nossa mente como é que vai ser a resposta de Deus, né? A gente já cria todo o cenário. E aí, muitas vezes não acontece como a gente está esperando. A gente fica na expectativa que a resposta vai ser de uma forma e não é. Eu quero até dar um exemplo que eu lembrei agora, para que você entenda bem o que Deus quer falar com você aqui no começo desse programa. Tinha duas irmãs na nossa igreja, né? Duas jovens, eu acho que uma tinha 18, a outra tinha 17, assim, 16. E elas eram filhas, né, de pais divorciados e moravam com a mãe. E aí elas estavam no caminho, no início da caminhada. E aí a mãe delas, numa noite de carnaval, foi para um desses blocos aí e conheceu um homem e trouxe para dentro de casa para morar com esse homem. Só que esse homem, se eu não me engano, na época ele tinha 18 ou 19 anos. Ele tinha praticamente a mesma idade da filha mais velha. E era um homem jovem e ficava sem camisa. Enfim, era uma situação assim que elas, como pessoas que serviam a Deus, não suportavam aquilo. E começaram a nutrir assim, uma raiva desse homem, um ódio, né? E queria que ele fosse embora. E a mãe tratava esse homem muito bem, tratava até melhor do que elas. Ele tinha um tratamento VIP especial que elas não tinham. E isso aí aumentava aquele sentimento ruim que elas tinham com relação a ele. Aí eu disse, mas vocês não podem ter esse sentimento como crente. O que vocês têm que fazer é orar para que Deus, que pode mover isso, ele faça algo. Porque vocês não podem mandar na mãe de vocês, dizer, mãe, bota ele para fora. Vocês não podem fazer chantagem, dizer assim, mãe, ou eles ou a gente, porque se ela falar assim, eu prefiro ele, né? Vocês vão para onde? Enfim, instruir elas a orar, né? E elas falaram que estavam orando e tal. E de repente, elas orando e falavam, não dá mais para morar lá, não dá para morar lá, eu não suporto mais, a gente não suporta. A situação tá muito ruim, tal. E aí, chegou um dia que elas vieram procurar missionário, desesperada, e na casa delas, receberam a notícia que esse cara tinha deixado a mãe delas e foi embora para Recife, se eu não me engano. E aí e a mãe delas foi atrás desse homem. E aí elas não tinham onde morar. E aí vieram falar, bem desesperada, né? Pela situação que elas estavam vivendo. E aí eu falei, não se desesperem não, porque Deus atendeu a oração de vocês. A oração foi atendida agora. Vocês não queriam que esse homem saísse? Foi atendido. Mas a gente não tem onde morar e tal. Eu fiz, olha, elas não foi assim, a gente não orou assim e tal. Eu fiz, olha, quando Deus vai responder pra gente uma coisa que a gente ora, a gente tem que ter ciência que Deus não responde como a gente quer. Preste atenção, Elias, ele ora, ele fala com Deus, ele profetiza que não vai ter chuva durante 3 anos e meio. Se você observar, Elias foi afetado pela seca. Elias vai morar no ribeiro de Querite e os covos o sustentam, mas depois o ribeiro seca. E aí Elias vai pedir comida na casa de uma viúva.
que já não tinha nada para ela comer. Então, a resposta, a ação que Elias esperava, com certeza não era aquela. Então tem muita coisa que eu oro, que você ora, a resposta vem e a gente, por imaturidade, e muitas vezes por orgulho também, a gente não aceita a resposta de Deus, assim como essas irmãs não aceitaram na época. Elas não ter casa e tal, e aí tiveram que morar na casa de um, na casa de outro e tal, e enfim, ficaram nessa situação. Mas Deus tinha respondido, elas não queriam que aquele homem saísse, que acontecesse alguma coisa. E eu até falei, eu fiz, olha, não é como vocês querem. Chegou um momento agora de vocês amadurecerem. Vocês iam morar com a mãe de vocês até quando? Até ficar velha, como muitos jovens não casam, fica com 30, 40, 20 e poucos anos dentro da casa dos pais, não consegue fazer nada, não consegue... É como se fosse uma criança ainda. Deus está dando para vocês um caminho para o amadurecimento, para a maturidade, né? E com Elias também lá, quando vem algo que muito provavelmente Elias não esperava, Deus trabalhou, porque ele vai na casa da viúva, milagres são operados ali e o nome de Deus é glorificado. Então você, meu irmão, minha irmã que está orando, avalie bem, né, o que você está orando, que você está colocando diante de Deus, porque às vezes a resposta já veio, está acontecendo e a gente não entende. Eu me lembro uma vez que um rapaz estava orando, né, para ele crescer mais, se encher do Espírito e tal, e pregar a palavra. E no meio desse processo de oração, ele chegou chorando e falou que a namorada que ele tinha traiu ele e, enfim, acabou o namoro, chegou arrasado e tal. Ele fez logo agora que eu estava buscando o Senhor para crescer e tal. Eu fiz, Deus respondeu a sua oração. Como assim? Eu fiz, respondeu. Porque se essa mulher fez isso e saiu, ela era uma ferramenta, um instrumento que esfriava a sua relação com Deus. Então ela saiu, agora você vai crescer. E no momento ali da dor, a pessoa não aceita aquilo. Então quantas coisas que eu já orei na minha vida e não aconteceu como eu queria. E muitas vezes eu, como menino buchudo, como o pessoal fala aqui no Nordeste, né? Que quando você fica chateado, tá igual menino buchudo, eu ficava ali com raiva, né? Às vezes até a missionária me aconselhava, dizia, peraí, meu filho, Deus fez assim, porque não é assim, é assado. E ali você vai sendo orientado. Por isso que é bom ter pessoas de Deus ao seu lado, para você poder ser instruído, né? E você voltar à sensatez e dizer, realmente, Deus é Deus. O que eu quero que você entenda com essa reflexão é que Deus não vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Deus é Deus, Ele vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E não adianta forçar a porta. Quantas pessoas eu vi dentro da igreja que força a porta, força a situação, força a causa, mas não dá certo, mesmo assim não dá certo. Porque Deus não quer. Tem pessoas que elas tentam, elas oram, e aí a resposta de Deus vem, elas não aceitam a maneira como Deus está fazendo, e aí começa a forçar a situação, forçar a honra, forçar a bênção, forçar a porta aberta. Tem gente, missionária, que eles não estão buscando a porta em Deus, eles estão arrombando a porta. E aí tem um perigo muito grande em arrombar a porta, porque aí a porta cai e você não tem nem porta para fechar mais. E lugar sem porta é perigoso. Então nós precisamos compreender que Deus é Deus. Deus ele vai fazer na minha vida, na tua vida, Ele vai dar a resposta da nossa oração como Ele quer. E Ele vai dizer lá em Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Tanto os meus caminhos como os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Porém, está escrito, Paulo vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acho que é Romanos. Romanos sim, 12. Ele vai falar isso. Então quer dizer que vem uma resposta, muitas vezes não é como eu quero, não é como você quer, mas está dentro dessa vontade boa, perfeita e agradável. Por isso que quando ele falou para Pedro, olha, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo agora, você não entende agora, você vai entender depois. Então tem coisas que vêm agora, eu não entendo agora, você não entende agora, a gente fica chateado e depois a gente entende. E aí às vezes o que acontece, sabe o que é? Eu passo por cima da vontade de Deus, literalmente a gente se arrebenta, se quebra, se ferra. Por quê? Porque a gente é pequeno, a gente é limitado, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Aí a gente entra dentro de um aspecto que a gente quer ser maior do que Deus e dizer assim, não, eu não aceito assim, eu vou fazer assim, aí pronto. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que passaram na frente de Deus e se arrebentaram? E a pessoa às vezes fica pagando a consequência até o fim da vida.
Inclusive, a pergunta do quadro Socorro Vem do Alto até tem a ver com isso, né? Quando eu pensei em trazer essa reflexão, nem lembrei disso aqui, estou lembrando agora. Às vezes a gente passa na frente de Deus porque a gente não aceita a resposta como ela é, né? Por que será que Judas ele vendeu Jesus? Será que ele não se decepcionou quando Jesus falou que não veio para levantar uma luta armada, né? E lutar contra Roma? Porque Judas, ele fazia parte do movimento político, né? O Judas e também Simão, o Zelote, de libertação de Israel. E aí, será que eles não viram na figura de Jesus as orações que eles faziam a Deus de um Messias? Era esperando um Messias herói, lutador, que ia ser como Davi, né? Será que eles não estavam esperando isso? Aí quando viram Jesus, Jesus fez, não importa que o Filho do Homem ele venha padecer e tal, e se decepcionaram. Tem muita gente que fala que se decepcionou com Deus. A gente só se decepciona, missionário, com algo que a gente cria expectativa. Porque se você não tem expectativa, você não se decepciona. Entendeu? Por exemplo, lá na igreja, cai irmão, levanta irmão, cai irmão, levanta irmão. O povo diz, pastor, o senhor se decepciona com os irmãos que está aqui, está uma bênção, depois cai? Eu falei, não, eu fico triste, decepcionado não. Porque eu não crio nenhuma expectativa deles, eu sei o que é o homem, eu não espero nada do homem além do que o homem pode dar, segundo a Bíblia. Então, às vezes, a gente está orando a Deus e está criando uma expectativa mirabolante de uma coisa e não acontece. Eu me lembro uma vez que a gente foi inaugurar uma igreja que a gente plantou, em 2010, se eu não me engano, e aí convidou um monte de gente tal, no dia da inauguração, e aí só foram lá, acho que duas, três, foi um pai e 2 filhos, um pai e um filho e 2 irmãos, e o pessoal que estava ministrando. E aí eu fiquei super frustrado, porque a gente vinha orando por esse momento que a gente ia inaugurar aquela congregação e tal, começar o culto lá. Fiquei muito triste, e aí na hora que eu preguei lá e fiz o apelo, as pessoas que estavam lá se converteram. Praticamente todo mundo estava lá. E aí eu fiquei triste e tal, e fiquei pensando assim, ah, meu Deus. Aí tá, passa o tempo, aquelas pessoas que se converteram, elas abarrotaram a igreja de gente, trazendo a família, trazendo essas pessoas, trazendo aquelas, e fazendo um trabalho de evangelização e tudo, e a obra cresceu. O problema é que eu esperava que no primeiro dia ia ser assim, assim, eu já tinha criado tudo na minha cabeça. E aí eu me decepcionei. Então, às vezes a gente passa por isso, e eu trago essa reflexão para que você não se frustre. Para que a pessoa não se frustre, missionário, porque a pessoa às vezes vai lá, ora, e parece que a gente não quer ficar na posição de servo, de filho de Deus, para receber o sim ou não dele, a resposta dele. A gente ora e a gente quer ficar na posição de Deus, como se a gente estivesse lá em cima recebendo o questionamento, a petição, e a gente vai responder, não. Na cabeça de Pedro aqui, quando eu li aqui em João 13,7, Pedro disse, não, o Senhor não pode me lavar, tu és Senhor, eu que te lavo. E Jesus fez, se eu não lavar você não tem parte comigo. Aí Jesus foi logo explicar para ele, olha, o que eu faço agora você não entende não. É porque Deus, gente, ele é onisciente. Isso significa que ele sabe de tudo. Ele já viu tudo. Então que o meu coração, que o teu coração, ele possa nessa noite já, no início dessa programação, se confortar com a resposta de Deus, tá? E talvez Deus já te respondeu, você ainda fica esperando uma resposta, né? Só para finalizar, tinha um rapaz que ele disse que estava orando a Deus, né? Ele estava buscando ao Senhor para saber se era para sair para saber se era para sair do emprego ou se era para ficar no emprego, que ele tinha expectativa e tal, de crescer ali naquela empresa, não sei o quê, e orando a Deus e tal. E aí ele foi promovido, aí colocaram ele numa função de mais responsabilidade, só que com o mesmo salário, dobrando o horário, mal tinha tempo para dormir, chegando de madrugada em casa, totalmente escravizado. E eu dizia, por que você não sai, já que está sofrendo tanto? Ele, não, mas é porque eu estou esperando a resposta de Deus e tal. E aí ele piorando a situação, o gasto que ele tinha para chegar de madrugada em casa, adoecendo, né? Ficando totalmente desgastado e indo para o culto para dormir. E ele fez, não, pastor, eu não posso passar na frente, eu estou esperando a resposta de Deus. Eu disse, meu filho, você quer o quê? Que o Senhor desça numa nave dentro do seu quarto e ele venha lá com a planilha, com a prancheta, mostrando as horas extras que você fez, o que não recebeu, ele explicando para sair. Porque tudo que está acontecendo aí na sua vida está dando sinal de que é para você sair desse lugar. Você vai ficar até quando? Até você ter um colapso, um aneurisma, um infarto e morrer no meio do emprego ali, todo mundo olhando. A empresa vai continuar, o povo vai continuar a vida deles e a sua família vai se prejudicar. Porque você
A sua família precisa de você. Ele fez, né, pastor? Eu fiz. De repente, Deus já respondeu, né? Porque Deus tem várias formas de responder. O problema é que, como eu falo, a gente sempre quer a resposta do jeito que a gente pensa. Mas aí o que Deus faz hoje, a gente entende amanhã, né? Eu me lembro que um rapazinho da igreja, eu falei pra ele, filho, se afasta essa menina aí. Essa menina não presta e tal. Eu falei. Mas quando a pessoa tá apaixonada, ela não enxerga nada. Ela quer, ela vai. E ficou chateado comigo. Ficou intrigado do pastor. Não quis mais falar com o pastor. Aí o irmão dizia, vai falar com o pastor. O rapaz tinha vergonha. O pastor deu a vida por você, fez tudo por você. Você não fala com o pastor. Não, porque ela é uma alma, o pastor não entende, eu amo, aquela coisa toda. E meu Deus, tal. E aí se afastou dela, da moça, e passou um período, ficou turbado, coração turbado, pensamentos confusos, né? Quase se desviando. E aí passa os anos. E aí ele diz, pastor, obrigado. Porque aquilo ali que o Senhor fez pela minha vida me deu um grande livramento. Olha o que eu descobri dessa mulher, o que ela é e tal. Quantos jovens homens já fizeram isso, né? Então, lá na época, Deus estava usando alguém para dar uma resposta que a pessoa não queria ouvir. Mas depois a pessoa entendeu o que Deus queria fazer. Então, fica com essa reflexão. Que Deus venha falar ao teu coração já nesse início de programa aí. E o Senhor tem muito mais coisa para estar falando com a gente aqui, tá? O programa Última Chamada está só começando. Antes de ir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que têm ofertado, né, com zelo, com amor. E aqueles que também que não estavam ofertando, que voltaram a ofertar, glória a Deus, né? Que por algum motivo deixaram de ofertar. E eu quero agradecer a todos vocês, né? Porque é através da vida de vocês que muita gente está sendo impactada, muita gente está sendo alcançada. Eu só tenho a louvar a Deus, né, pela vida de cada um de vocês que tem cooperado com esta obra e a fidelidade, a cooperação de cada um de vocês que tem feito essa programação alcançar tantas vidas, tantas famílias, tantas casas, tantos lares, né? E pessoas que congregam com a gente vieram por meio da rádio, né? Enfim, tem sido uma bênção e há galardão no céu para vocês, todos vocês são ofertantes e também aqui na terra, né? Então a gente ora diariamente por isso, para que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, os negócios de vocês, porque vocês são especiais. Eu quero agradecer a vocês aqui publicamente, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez, talvez não saiba, mas o nosso programa ele é mantido com a oferta dos ouvintes. Nós não temos patrocinadores comerciais, nós temos ouvintes fiéis que ofertam de todas as denominações e até pessoas que nem são cristãs, elas ofertam para manter esse programa no ar. Então a gente só tem a agradecer, louvamos a Deus por isso e por você que faz parte do propósito dos 300 também, tá certo? Faça parte você também. Pastor, eu quero participar então, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Como é que eu faço para estar também fazendo como esses irmãos fazem? Fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 991056834, 991056834. Para quem está ouvindo pelo site, pelo YouTube, que está fora da Paraíba, tem que colocar o 83 na frente, que é o DDD. Então fica 83, aí 991056834. 991056834. Esse é o número. Fala com a gente no WhatsApp, diga, pastor, eu quero colaborar, eu quero fazer parte, eu quero ofertar, eu quero fazer parte do propósito dos 300. Quero estar com vocês fazendo essa obra também, que tem sido muito importante, tem abençoado minha vida e abençoado tantas pessoas. Então, se você quer participar, faça isso, tá certo? E lembrando que esse número também é chave Pix, né? Praticamente todas as pessoas usam o Pix. Tem alguns irmãos ainda que são ofertantes que ofertam pela lotérica. Tem gente que ainda vai no banco depositar. E também tem gente que pede para que é daqui de João Pessoa, da região metropolitana, pede para que alguém da nossa equipe vá buscar em mãos. Então, enfim, você pode fazer todas as formas. Você fala com a gente no WhatsApp, ou então liga direto também por esse número. Tem gente que não tem WhatsApp, e liga direto e fala, pastor, eu quero estar ofertando, eu quero fazer parte, eu quero colaborar. Colabore, porque é muito importante a sua oferta, seja ela o valor que Deus colocar no teu coração, né? Porque eu creio que a união de todo mundo, essa junção de pessoas é que faz esse programa ser uma bênção. E está aqui há praticamente 6 anos. Agora em dezembro vai fazer 6 anos de programa Última Chamada, né? E por falar em 6 anos, pessoal, a gente vai estar celebrando sim, 6 anos é muito importante. Para quem estava perguntando se esse ano não ia ter nenhuma vigília, né? Que realmente passou em branco esse ano, né? Ano passado não, ano passado teve vigília, foi bênção.
mas esse ano não teve nenhum ainda, né? Que é a 5ª vigília do clamor. Para quem está perguntando se não vai ter sim vigília. A gente está orando já por isso, a gente já está combinando lá no ministério como é que vai ser, o que é que vai ser. Então agora no final do ano, eu creio que da parte de Deus há muitos motivos para a gente estar celebrando. A gente vai estar fazendo vigília também, a 5ª vigília do clamor. A gente vai estar dando ação de graça pelos 6 anos do programa Última Chamada. Enfim, vai ter muita coisa boa para a gente celebrar a Deus, né? Então, para quem nunca perde uma vigília lá que a gente faz, a gente vai ter a 5ª. Então já vá se programando aí, vá se programando, vá separando dinheiro do Uber, vá preparando seu povo, sua caravana, né? E a nossa vigília, lembrando que passa rápido, né? Tem aquelas vigílias que são chatas, parece que não acaba. A da gente é Pai do Senhor, tal, vai, quando vem, pum, o sol apareceu, né? É rápido, é igual o programa aqui. Então vá se preparando aí, viu? Vai ter vigília, talvez no próximo programa eu já divulgue a data para vocês, como é que vai ser, porque a gente está em oração, a gente está orando praticamente todos os dias. Eu acho que é todos os dias que eu me lembro. A gente tem orado pela vigília. E essa vigília vai sair, a 5ª vigília do clamor. Vai ser muito forte. A 4ª foi uma bênção, a 3ª foi uma bênção. Na 3ª vigília, pessoas se converteram, né? Que estão firmes até hoje, né? E glória a Deus por isso. Nós vamos ter a 5ª, então se prepara aí, viu? Esse final do ano vai ser bênção. Deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida. Você vai receber uma vitória antes de findar o ano, nesses últimos 3 meses. Você vai receber uma vitória, você que está me ouvindo. E você vai estar na 5ª vigília. Você vai pedir o microfone, vai dizer, pastor, me dê o microfone que eu quero testemunhar. Você vai para a 5ª vigília, você vai testemunhar o que Deus vai fazer lá. Ainda antes de findar esse ano, Deus vai te dar uma vitória. Deus vai te conceder algo que você está buscando, que você está batalhando, que você está orando por isso. Deus vai te conceder a vitória e você vai nessa 5ª vigília agradecer. Firme isso aí com Deus agora. E você não vai chegar lá e ficar calada, não. Você vai pegar o microfone e vai falar lá o que Deus fez na tua vida. Tá certo? Então firma isso aí com Ele, esse compromisso que Deus vai fazer na tua vida, porque esse final de ano vai ser um final de ano de vitória. Ninguém que está ouvindo aí vai terminar o final do ano em derrota, em fracasso. A menos que você queira se desviar e continuar sem tomar uma posição na sua vida. Mas todos que estão posicionados diante de Deus, Deus vai dar a vitória agora. Tá bom? Então, vai se preparando aí para essa vigília agora no final do ano. Vai se preparando para receber essa vitória e se torne ofertante desse programa. Tá bom? Fale com a gente no WhatsApp do programa. 99105-6834. 99105-6834. Para quem está fora da Paraíba, coloca o DDD na frente, que é 83, fica 839-9105-6834, tá bom? E lembrando que esse número aí é chave Pix, tá? Você pode colocar ele, fazer a tua oferta e ajudar a manter o programa no ar, tá certo? No mais é isso. A gente vai seguir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá? E tá interessante aqui a pergunta, vai englobar muita gente, né? Tudo que fala de relacionamento toca muitos jovens, adultos, enfim, mulheres, homens. E fica atento a esse caso aí. Vou soltar aqui a locução do irmão, soltar a vinheta, soltar a locução. E em seguida a gente vem com a resposta aqui para estar esclarecendo. E eu peço a você que está nos ouvindo, que vai lá no YouTube, no nosso canal, que é o RBT Plus, e se inscreva lá. RBT Plus. R de rato, B de bola, T de tatu, Plus. Plus. Vá lá, se inscreva nesse canal, que vai ser postada essa programação lá. E você vai comentar lá, como o pessoal tem comentado, orientando, dando conselho a esse irmão aqui que enviou a sua pergunta, certo? Como todas as sextas-feiras, né, o programa é postado na madrugada, o pessoal tem feito e você vai comentar lá. Não deixe de comentar. Tira um minutinho aí e participe, tá bom? Vamos soltar aqui essa vinheta e a locução, em seguida a gente vem com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Pastor, essa programação é uma bênção. Eu aprendo muito com o Socorro Vem do Alto. Estou assistindo todos os programas no canal. Deus tem falado muito comigo através dos ensinos. Mas eu queria perguntar algo específico. Queria uma direção acerca da minha situação. Em 2012, minha vida estava uma bênção. Eu era obreiro do Senhor. Namorava e ia noivar com uma jovem de Deus. A gente tinha planejado casar no final de 2013. Porém, a família dela e nosso pastor disseram que não era tempo. Com isso, eu acabei me chateando muito. Chamei ela para irmos congregar em outro ministério e casar lá. Mas ela se recusou e eu acabei o relacionamento. Diante de tudo isso,
Eu fui esfriando e me desviei do caminho em 2014. Quando estava no mundo, eu me envolvi com uma mulher 11 anos mais velha que eu. Ela já tinha 2 filhos de 2 pais diferentes. Ela sofria muito porque os pais das crianças não colaboravam financeiramente. Aí eu acabei assumindo essas crianças, fui morar na casa dela e de lá para cá, já estamos há 10 anos juntos. Recentemente, em 2001, eu voltei para o caminho do Senhor. Essa mulher que eu vivo veio junto comigo, mas ela não consegue se firmar. Sempre tem umas recaídas. A fraqueza dela é na questão sentimental. No mundo eu descobri as traições dela e perdoei. Agora na igreja, ela também já me traiu, mas foi diferente, pois ela confessou e pediu perdão. Ela disse que queria colocar um ponto final nesse passado sujo. Falou que precisamos fechar as brechas, casar logo e não olhar mais para trás. Dessa vez, eu senti que ela está convicta e esse casamento vai trazer um novo tempo para nós. Fomos comunicar isso ao nosso pastor, mas ele me chamou no particular e disse que talvez essa mulher não seja a pessoa certa ou talvez não seja o momento certo. Seria necessário um tempo para as coisas ficarem mais claras, já que somos novos convertidos, e casamento é algo muito sério. Aí aquele trauma do passado voltou e passou um filme na mente. Será que vai acontecer tudo novamente? Eu devo sair do ministério para casar em outro lugar? Amém. Tá aí a questão do nosso irmão, né? Um caso que a gente precisa aqui ter cautela para dar uma resposta, porque casos como esse não existe receita de bolo. Fala assim, irmão, pode sair, casa em outro canto que vai dar certo. Irmão, fica aí, que também vai dar certo. Enfim, a gente precisa analisar o caso, a gente precisa entender a situação. Foi como alguns irmãos que mandam pergunta pra gente, assim, que não vai pro quadro Socorro Vem do Alto, e a gente responde ali pelo WhatsApp. E tem pessoas que falam, como é que a gente faz? Faz assim, o que é isso, o que é aquilo? Eu digo, olha, a gente precisa entender a situação, entender o caso para poder dar uma resposta. Porque você não pode ser irresponsável, igual eu vi antigamente nos programas de rádio. A pessoa dizia, me dê uma palavra aí. A pessoa tipo sorteava uma palavra assim, jogava uma palavra aleatória para a pessoa. E eu acho que isso aí confunde mais do que esclarece, né? E Jesus veio para trazer clareza e não confusão. Então assim, irmão, o primeiro ponto que eu queria abordar nessa situação do senhor aí é que se você aceita congregar num lugar, aceita fazer parte de uma congregação e você tem um pastor, você tem uma liderança que você preza por ela, que ela preza por você, você não pode quebrar uma aliança assim porque um líder foi lá e falou uma coisa que você não se agrada. Então, no caso, você quer casar agora e quer levar à frente, né, esse relacionamento, né, dentro dessa proposta de a pessoa que você vive, a sua companheira, ela quer selar de vez esse compromisso, quer esquecer o passado, né? Que, segundo ela, talvez essa seja a brecha, que por isso que ela às vezes cai, e ela quer afirmar isso, né? Então, você quer casar dentro dessa proposta, só que a sua liderança, o seu pastor, a pessoa que você está sob autoridade, está dizendo que não é o momento, que precisa analisar, que na visão dele não dá certo. Então, não é porque você está ouvindo algo assim que você vai falar assim, então eu vou sair desse lugar. Tem muita gente que não entende o que é liderança. Tem muita gente que pensa assim, eu posso ir para qualquer igreja, para qualquer lugar, ficar em qualquer lugar. No dia que eu não ouvir uma coisa que eu não estou gostando, eu vou lá e saio, eu vou embora. Eu saio e não fico mais nesse lugar. Gente, vocês precisam entender que liderança é muito importante. A liderança é importante, a liderança espiritual é importante. A pessoa que vai em vários locais, eu estou aqui, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali, que não tem líder ou que tem vários líderes, essas pessoas vão crescendo na fé com deformidade. Como assim? Olha a quantidade de irmão que tem hoje, que tem 20 anos de crente, a pessoa tem 20 anos de igreja, nunca se libertou, não consegue casar, não para em emprego, a vida financeira não dá certo, tudo dá errado. Se você observar na vida dessas pessoas, o que elas vão ter em comum? Já passaram em vários ministérios. Por quê? Tiveram vários líderes, várias visões, várias imposições de mão. Então, se você agora voltou, desde 2020, já está com esse pastor há 4 anos, e agora porque ele está falando, vamos avaliar, não é agora, não é assim, eu vejo uma coisa assim, e aí você já quer ir embora. Não é por aí. A primeira coisa que eu quero abordar é isso. Porque de repente você vai para outra, aí o outro pastor diz, não, tem que casar, então eu caso. Aí você vai dizer, então aqui que eu vou aceitar ser liderado. E aí quando ele falar uma coisa que você não gosta, você vai sair também de outra área?
Porque o que eu observo na sua vida, o seu problema hoje, não é essa questão do casamento. Talvez você tenha medo do que aconteceu no passado, né? Como você fala, tenho medo que volte aquele fantasma. Talvez você tenha medo de uma coisa que aconteceu com você que lhe traumatizou. E aí você acha que o seu problema hoje é um relacionamento. E você quer firmar isso aí, apesar da instrução do seu líder, do seu pastor, dizer não. Aí você quer ir lá, porque acha que vai resolver os seus problemas, a sua vida, enfim, vai mudar um novo tempo, como você falou, e que vai trazer uma coisa nova. Só que seu pastor, né, eu acredito, ele não é um líder por acaso, ele não está aí por acaso. Se ele de fato é um homem de Deus, um pastor de Deus, ele foi chamado por Deus, ele tem unção de Deus, ele tem autoridade, ele tem conhecimento, ele não caiu de paraquedas. Então, se ele está falando, ele tem visão. Como é que você voltou agora e já sabe mais do que ele? E aí você já vai sair para se submeter a outra liderança, você vai quebrar a sua aliança com o seu líder. Então a aliança que você tem com o seu pastor, ela é fraca. E o seu maior problema não é um relacionamento, seu maior problema é o seu ímpeto de passar na frente de uma liderança, não entender o que é uma liderança. Lá no passado, em 2014, há 10 anos atrás, quando você tomou essa posição, se você reparar, você falou que você era obreiro, namorava moço de Deus, tinha projeto de casar, e só porque a família e o pastor falou não é o tempo, eles não disseram que não era para casar, eles falaram que não era o tempo. Aí você saiu, acabou se desviando, se envolvendo com essa mulher no mundo e com outras tantas coisas que eu imagino que você viveu no mundo, que você não relatou, e agora e veio com esta mulher, e agora está querendo casar, e agora você ouve novamente a mesma coisa. Quem sabe se isso não é uma prova, porque você foi reprovado lá em 2014. Porque às vezes, preste atenção, o que acontece com a gente é o seguinte: a gente está dentro de uma situação no ministério, na caminhada com Deus, a gente cai. A gente vai e fica vários anos no mundo. Aí volta e acha que vai voltar. Não, você vai voltar na mesma série, você caiu, volta na mesma série. Onde foi que você caiu? Quando você ia casar, queria casar, naquele momento, naquele ímpeto, e a sua liderança fez não. Aí você pegou e saiu, se desviou, caiu, tal, conheceu essa mulher e agora voltou. E agora quer casar. E a sua liderança disse de novo não. E aí? De repente, o seu problema pode não ser casamento. O seu problema é dificuldade de obedecer, dificuldade de entender o que é a liderança, dificuldade de manter uma aliança firme com a pessoa. Porque uma coisa que Deus preza num crente é lealdade. Tem pessoas que não têm lealdade com nenhum pastor, com nenhum ministério. Ela vai assim: o ministério que estiver dando para mim, que estiver dando certo, que estiver me abençoando, que estiver legal, eu fico. Na hora que eu ver que a coisa está apertando, que o negócio está assim, eu vou embora. Você não é leal, você não tem lealdade. Quantas pessoas vêm na igreja, no ministério que eu pastorei, e vêm com a vida quebrada, arrebentada, usando droga, fumando maconha, vida financeira destruída, casamento destruído, afundado, com o espírito de loucura, vendo ela ser internado numa clínica de loucura, pessoas com casamento destruído, o salário não dá para nada, enfim, às vezes pessoas desempregadas, e a pessoa chega no ministério abraçada e acolhida, firma aliança, é uma bênção, mas no primeiro dia que você fala assim, ó, você não é assim, tá errado, tal, a pessoa vai embora, ela sai. Essa pessoa não é leal, essa pessoa ela não entende o que é uma liderança. E tem pessoas, missionárias, que não aceitam nenhum tipo de liderança. Ela se lidera. E todo mundo que eu vi que se lidera, que diz que é crente, que se lidera, que não anda junto com o corpo, que não tem comunhão com pessoas, elas vivem errantes, fazendo besteira. Nunca para no emprego, nunca para num bairro, nunca para numa casa, nunca fixa raiz em canto nenhum. Essas pessoas, elas são errantes. Um dia tá morando aqui, a pessoa fala: cadê fulano que mora aqui? Não, já mudou, tá ali. Chega lá, não, mudou, saiu essa semana. Mudou de emprego, mudou de casa, mudou de rua, mudou isso, mudou aquilo, trocou de mulher, trocou de marido, trocou e tal. A pessoa tá na sarjeta, depois tá lá em cima, tá lá embaixo. São pessoas que têm muita instabilidade em todas as áreas. Instabilidade emocional, matrimonial, conjugal, financeira, espiritual. Por quê? Porque são pessoas que não ficam no conselho, não ficam na liderança, não ficam na aliança. E agora você está aí, você já quer sair de novo. Vai fazer a mesma coisa que você fez. Então o primeiro aspecto que eu abordo, talvez essa ideia que você tem que você precisa casar, precisa firmar esse compromisso com essa mulher, casar porque agora você pegou firme e esse casamento vai trazer um tempo novo e vai fortalecer você, vai fortalecer ela, e é uma brecha, e aí agora vai mudar tudo na vida de vocês, ela não vai mais lhe trair, enfim. De repente toda essa visão que você tem, que você está convicto disso, juntamente com ela, o homem de Deus que é o seu pastor, que tem experiência, ele não está vendo nada disso. Então, ser liderado muitas vezes é isso. Eu casei com a missionária. Mas eu fui várias vezes no meu pastor falando: eu quero casar esse ano. Pastor, eu quero ir. Ele fez: não, esse ano você não casa. Pastor, eu quero casar esse semestre. Ele fez: não, esse semestre você não casa. E muitas vezes eu saí chateado.
Mas não fui lá e disse assim, passei na frente. Pelo contrário, eu esperei ele até demais e fui. Ele fez, pode casar agora. Mas não passei na frente. Então, mesmo contra a minha vontade, contra a minha visão, contra o que eu entendia na época como certo, eu esperei para poder casar. E eu acredito que é por isso que meu casamento é abençoado. Eu já estou com a missionária Dalit há 16 anos. Entre namoro, noivado e casamento. Já faz 17 já. Agora, no ano que vem, em março. Então, apesar de todas as lutas, todos os conflitos, tudo que a gente já viveu junto, se você vai pegar o pacote e somar, é uma bênção. Porque esses casamentos de internet, de bispo, desse povo assim, gospel, que você fica lá seguindo, ai, o casal lindo do Senhor. E eles falam baixinho assim, fala, é o mozinho, é o mozão, é não sei o que, ai, que coisa linda. E ele fala e você acha que aquilo existe. Aquilo não existe. O casamento é o homem e a mulher de Deus, fizeram uma aliança diante de Deus. Existe conflito, existe um processo de crescimento, existe muita coisa que aquele pessoal não põe na mídia porque eles ganham dinheiro apresentando uma imagem falsa para você. Então eu falo que o casamento ele é bênção. Agora a gente precisa respeitar princípios e uma das coisas que mais vai abençoar o casamento é quando a nossa liderança ela libera bênção para o casamento. A gente precisa entender que o líder tem autoridade para nos abençoar. Se a gente chega achando que liderança... Tem muita gente que pensa assim, que liderança é qualquer um, que igreja é qualquer um, você chega, você não precisa ter compromisso. Isso é coisa de gente soberba e rebelde. Tem gente que sai dessa liderança, vai para outra igreja, não aceita ser liderado. E tem gente que fala assim, não tem um líder, eu vou só lá visitar e tal. Então você está fora do corpo, você está fora daquele contexto de bênção que tem para aquele corpo. Você não está participando disso. Então eu acredito que a primeira coisa que você precisa compreender, o primeiro ponto que eu abordo, você precisa entender quem é o seu pastor, quem é o seu líder. Ele não é ninguém. E agora ele falou e você já sai assim, ele não é nada. E eu vou dizer, se seu pastor é um homem de Deus, chamado por Deus, ele tem visão e está aí, e você aceitou congregar com ele, já está há 4 anos com ele, e você vai tomar uma medida como essa, eu vou falar uma coisa para você, escuta isso aqui. O que vai acontecer com você agora, depois, se você fizer isso, vai ser pior do que da primeira vez, em 2014, quando você tomou essa postura. Vai ser pior agora. Então, o primeiro ponto que eu abordo é, entenda o que é uma liderança. Pegue sua Bíblia por esses dias, jejue e ore, e busque na palavra compreender a importância de um pastor, de uma liderança na vida de um crente. Amém, glória a Deus. Eu acho que eu já poderia encerrar aqui, né? Porque já foi falado tudo com muita profundidade. Mas, como sempre, eu separei alguns textos bíblicos porque a nossa base é a palavra do Senhor, né? E eu separei aqui mais de um versículo e os irmãos irão entender. O primeiro texto que eu vou trazer aqui está em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas quando há muitos conselheiros, há bom êxito. Mas aí eu me pergunto, no caso dele não foi falta de conselheiro, porque ele teve conselheiro. No caso dele foi falta de aceitação, porque no momento estava ele e a moça, né? Ela aceitou e ele não. A gente ficou sabendo aqui do desenrolar da história dele. A gente não soube do desenrolar da história dela. E provavelmente ela foi bem sucedida, porque ela soube esperar, né? E uma coisa que eu observo assim, isso é uma das formas de você também demonstrar amor. Porque se você diz que ama uma pessoa, eu amo, eu quero casar muito. Aí alguém diz assim, então espera um momento. Aí você diz assim, se é para esperar? Então eu vou para o mundo. Então, para ela, ficou provado que não era o certo. Então, para ela ali, foi uma confirmação de que realmente não era o certo para ela no momento. Então, você vai e a resposta é, não é do meu jeito, tá bom, então eu vou para o mundo, vou fazer o que eu quiser e tal. O outro texto que eu vou ler está no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, que diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Para todo propósito há tempo e modo. Mas sabe por que para todo propósito há tempo e modo? Aí você vai entender no próximo texto, em Jeremias 3,15, que diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Irmãos, a gente é muito ávido para reclamar. Todo ser humano é ávido para reclamar.
aquela igreja não presta, não tem mais nenhum pastor que presta, nenhum político presta, a minha cidade não presta, a minha igreja não presta, minha mãe não presta, meu pai não presta, meu trabalho não presta, meu marido não presta. Então, o ser humano, ele tem essa rapidez em reclamar, em ver o que não presta, em ver o que está faltando. E muitas vezes, você está aí e você diz, não tem nenhum pastor que presta. Irmão, se não existisse mais nenhum pastor que prestasse na terra, é porque a igreja já teria sido arrebatada. Se a gente está na terra ainda, é porque ainda existe um pastor aqui, um pastor ali. São poucos? São. São raros? São, mas existe. Isso é um cumprimento da palavra que foi profetizada na época de Jeremias. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Ou seja, ele não vai ter apenas o conhecimento prático, uma receita de remédio. Ele vai ter a inteligência para entender cada caso, porque como está escrito aqui em Eclesiastes, para todo propósito há um tempo e um modo. Mas só que Deus, ele não fala tão facilmente assim, não é tão audível para todas as pessoas. Aí vem a importância do pastor. Assim como, por exemplo, quando você está doente, você não tem o conhecimento para você se curar daquela doença e você necessita de um médico para ele lhe dizer coma tal coisa, use tal remédio, se exercite. Aquele conhecimento existe no mundo, mas você não tem, você precisava de um médico que tinha. Assim é o pastor. O pastor, quando ele está para lhe apacentar, Deus vai dar para ele conhecimento, inteligência e mais, unção e revelação. E através do conselho do pastor, você vai entender o tempo e o modo. Então, nesse momento que você entende o tempo e o modo, se você obedece, você cresce. Se você não obedece, é como o pastor falou, você repete de série. E a gente já está na obra há muito tempo, e tiveram muitos casos assim. Eu me recordo aqui de um irmão, anos atrás, que ele estava na igreja, estava uma bênção, aí desviou, aí trouxe uma moça do mundo e ele... essa moça, ela não estava assim, firmada, assim. Parecia um pouco com a história desse irmão. Ela era bem do mundo mesmo, assim. E ele disse, não, pastor, ela quer se converter. E, por favor, pastor, case a gente. Aí o pastor disse assim, irmão, você acabou de voltar para Jesus. O mais importante agora para você não é casar com uma mulher. Você precisa casar com Deus primeiro, porque o que mais importa é a sua alma. Isso aí vai ser depois. Tenha paciência. Aí ele, tá certo, pastor. E depois, pastor, me case com ela e tal. E aí, quando foi, ele ficava lá insistindo. Aí Deus, ele não deixa o homem de Deus enganado. Quando foi numa noite, Deus trouxe uma revelação, tanto para mim quanto para ele, de quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo. Ele não sabia, mas ela saía com outros homens e fazia programa, né? E ele não sabia disso. Aí teve um dia que o pastor foi lá na casa deles, porque ele estava lá chamando, venha pastor, venha conversar com a gente para casar, porque eu quero casar. E mais, pastor, o senhor vai ser a nossa testemunha. Aí ele disse, calma, peraí, eu não vou nem querer casar vocês, quanto mais testemunha, não vou ser não. Ele, então vem aqui conversar com a gente. Aí o pastor foi lá, e o pastor já estava com a revelação, quando foi lá na hora. No meio da oração, o pastor foi e disse, Deus me revelou assim sobre você e assim sobre você. Na hora a mulher ficou branca, chorou e disse que realmente era aquilo. E o irmão ficou assim, sem entender. Aí ele disse assim, você ainda quer casar? Eu acredito assim, que é melhor, tanto para a senhora como para o senhor, vocês agora se firmarem com Jesus. E se realmente vocês se amam, lá na frente o tempo vai provar e vocês se casam e vai ser uma bênção e a igreja vai apoiar. Mas o momento não é esse. E aí a gente voltou para casa, o pastor voltou para casa, eu conversei com ele e eu achei que o irmão tinha entendido. Mas ele estava tão assim, obstinado em fazer aquilo ali, que ele arranjou outro pastor, casou no cartório, casou na igreja, e quando deu 2 meses, eles separaram. E teve briga, e teve coisa terrível, espancamento, quase que ia para a delegacia. E aí eu me pergunto, se eles tivessem ouvido a direção do pastor, que ali no momento aconselhou ele com conhecimento e com inteligência, e que apontou o tempo e o modo, será que ele teria passado por isso? Então, muitas vezes, o problema é esse, é a dificuldade em ouvir um não. Isso vem desde a infância. Na infância, a gente não gosta de ouvir o não.
mas a gente precisa ser exercitado nisso. Então, às vezes, cresce e fica assim. Como o pastor falou, você foi reprovado e está voltando. E o interessante é o seguinte, agora não é assim, o conselho não é espere, agora o conselho não é essa. Aí você também não está gostando dessa situação. E assim como naquele dia o pastor falou para o irmão, primeiro você se conserte com Deus, estabeleça um casamento com Deus, a sua aliança com Deus, eu diria a mesma coisa. Agora o momento para o Senhor, talvez você não goste de ouvir isso, mas o momento para o Senhor agora é, volte e firme sua aliança com Jesus, que no momento certo, Deus irá lhe mostrar o tempo e o modo. Amém, missionário. Se a gente fosse estar relatando, né, testemunho de pessoas que a gente orientou nessa área, de jovens, de homens, mulheres que a gente orientou nessa questão do casamento, são vários, e eu vou falar, a maioria quebrou a cara, não ouviu, não quis ouvir, não aceitou. Isso é do ser humano. Agora, o segundo ponto que eu quero abordar, irmão, sendo bem sincero, a maioria das pessoas que vêm do mundo, principalmente quando é assim, tem as pessoas que vêm do mundo a primeira vez, nunca foi crente, ela tem um tipo de comportamento. E as pessoas que já vêm do mundo, que já foi crente, ela tem outro tipo de comportamento. E geralmente as pessoas como o senhor, que ocupava um posto, que fazia a obra, que o senhor falou que era obreiro, quando cai, a queda é feia, a queda é grande, e geralmente essas pessoas voltam com bagagem. Todas as pessoas do ministério que eu pastoreio, que caíram, quando voltaram com bagagem. Mulher, quando foi mulher, voltou com homem e com filho, homem mundano com filho, e passou o inferno ali dentro da igreja e acabou caindo de novo. E homens voltaram com mulheres, às vezes não tinha filho, mas já teve homem que voltou até com mulher de programa, até o caso desse irmão, teve outro também que voltou, teve homem que voltou com mulher usuária de droga, enfim, se envolveu em tantas coisas com várias mulheres e voltou. Então, eu acredito que o senhor está num processo, mesmo nesses 4 anos, que eu acho até tardio, mas o senhor está num processo de libertação. Eu não aconselho ninguém a casar em processo de libertação. Eu não aconselho. Casamento não é dessa forma. Casamento não é isso que vocês pensam. Não é 2 pessoas morar dentro do mesmo buraco e se relacionar. Não é isso. O casamento não é isso. O casamento é bem diferente disso daí. Casamento é uma aliança, é um pacto. Casamento é modelo da caminhada com Jesus. Como é que é a caminhada com Jesus? A gente casa com Ele para ir até o fim, até a caminhada, até o dia final, quando a gente vai ser salvo. O casamento é isso. O casamento representa a caminhada do crente. Então muita gente casa achando que casar é morar dentro do mesmo buraco e se relacionar. Não é. Então o momento agora que eu vejo, a visão que eu tenho pelo que o senhor relatou, pelo que o senhor falou, o momento é de libertação. O senhor precisa se libertar. Porque quando a gente não é liberta, a gente tem uma visão muito errada das coisas. Muito errada de tudo. A gente tem uma visão errada de tudo. E essa mulher que o senhor veio com ela, que viveu, conheceu, enfim, vocês têm uma história, né? E eu respeito isso. Mas se o senhor observar, já tem uma questão da idade, né? Que ela é mais velha que o senhor. Tem a questão dos filhos que o senhor assumiu também, que não são seus, né? E tem também a questão assim que ela já lhe traiu. Então o senhor vem com toda esta bagagem. O senhor não tem nenhum filho com ela. É como se ela fosse ainda uma namorada do senhor, né? Então, o que o senhor precisa compreender aí é que realmente o que o pastor do senhor falou é que talvez essa não seja a pessoa certa e é que é necessário o senhor fazer uma análise. E eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui também, concordando com o seu pastor, deve estar doendo no senhor, porque a pessoa não quer ouvir isso. Talvez você enviou a pergunta, né? Como o senhor falou que escuta o programa, que gosta, e quer um respaldo do pastor Josué para dizer assim, olha, o pastor da rádio, que sabe mais do que o senhor, pastor, ele está dizendo que é assim, né? Às vezes a pessoa quer um respaldo de outro pastor, porque o nosso pastor falou diferente. Então, o que eu vejo é que o senhor está num momento de libertação. E eu acredito que depois que o senhor for liberto, talvez o senhor, por si só, enxergue que essa mulher não é uma pessoa certa para o senhor. Porque eu sempre recomendo para uma pessoa solteira, eu sempre recomendei isso. Você é solteiro, você não tem filho, não está ligado a nada, e você está vivendo com uma mulher assim ou com um homem assim quando vem para a igreja, o primeiro conselho que eu dou é, olha, analisa se vai dar certo isso aí. A gente vai ter o maior prazer em casar, mas analisa se essa pessoa vai caminhar, analisa se essa pessoa quer buscar a Deus de verdade e analisa se você vai querer isso aí. Porque você está se relacionando com uma pessoa que já tem filhos, você quer isso para a sua vida, você vai querer isso, como é que vai ser esse convívio, isso é bem resolvido e tal. Eu já falei isso várias vezes, isso já aconteceu nesses 20 anos de caminhada várias vezes na igreja, várias vezes, tanto com mulher quanto com homem.
E aí, a pessoa chega na igreja, está recém-chegada, em vez de preocupar, como a missionária falou, em casar com Jesus, em crescer, se batizar com o Espírito Santo, enfim, ficar cheio da graça de Deus, a pessoa se preocupa com relacionamento. E aí dá errado. A maioria dessas pessoas que entram na igreja com esse fogo, com esse ímpeto de casar, eu quero casar, vai cair na caminhada. Uma coisa que eu louvo a Deus que ocorreu na minha caminhada foi o seguinte, só pode ter sido o Espírito Santo. Eu vim para a igreja, eu já tinha uma namorada do mundo. E eu vim e tal, e tentei fazer que desse certo, não deu certo. Acabou o namoro. E quando eu tô ali, várias moças da igreja falavam, vamos namorar, vamos orar, Deus mostrou algo. E eu decidi no meu coração não namorar com ninguém. Eu decidi no meu coração não namorar e buscar na palavra, buscar na oração, ir para vigília, para monte, círculo de oração, me encher do Espírito Santo. E aí depois que eu já fosse uma pessoa atuante na obra, eu queria uma pessoa. E eu acredito que Deus me concedeu isso, porque quando eu conheci a missionariedade, eu já pregava. O meu pastor dava domingo para pregar na igreja. Eu sendo um jovem com 20 anos, enfim. Eu já pregava no domingo. Eu tocava na igreja, cantava na igreja, evangelizava na rua. Fazia ação social, ajudava o pastor, limpava a igreja. E quando eu comecei a namorar com a missionária, eu já era cheio do Espírito Santo. Então isso não afetou a minha vida. Eu não fiquei carnal ao ponto de faltando culto para estar namorando com ela, para ir para shopping, para ir para isso. Eu não ficava com aquela pieguice. Ai, Ana, você dormiu, você acordou, você comeu o quê? Comeu doce ou salgado? Não. Tinha dias que eu dizia, olha minha filha, eu não vou vir aqui que eu estou num propósito de libertação no local, muita gente endemoniada lá, eu vou estar jejuando. Tá certo. Ela ficava tranquila. Então o relacionamento que eu tive com ela foi totalmente diferente da outra menina que eu namorava, que eu falava todo dia, tinha que falar todo dia, toda hora, e atrapalhava a minha fé. Né? E era um relacionamento saudável da minha parte, da dela também, que ela ficava tranquila e eu não ir lá na casa dela 3 dias e tal, enfim. Então, eu busquei isso, né? E todos os meus amigos que eu lembro da época, que tinha aquele ímpeto de namorar, de casar, teve um amigo meu que namorou com uma menina 7 meses e casou, porque queria viver a intimidade do casamento e com 9 meses se separou. E hoje está com a vida destruída. Tem filho em 3 casamentos diferentes, perturbado, não tem uma família, paga pensão. E eu estou casado com a mesma mulher, moro na mesma casa, tenho meus filhos, não pago pensão, vivo tranquilo, a gente vive em paz e harmonia. De vez em quando o diabo investe aqui e ali, a gente tem um atrito, mas depois pede perdão, resolve e continua. Então todas as pessoas que vêm para a fé, eu digo, se liberta primeiro. Porque a visão de uma pessoa liberta, gente. Eu não sei se tem alguém que está me ouvindo com problema de vista, né? Mas tem gente que não enxerga para longe. E aí, às vezes, quando a pessoa está sem óculos, diz, o que é aquela árvore ali? E às vezes não é uma árvore, é uma pessoa em pé. Aí, às vezes, tem uma árvore e diz, olha aquele homem ali, com aquela blusa ali, com a blusa marrom. Não é uma pessoa, é uma árvore. Então a pessoa está enxergando errado. Igual aquele cego que Jesus vai curar ele, missionária, e cura ele parcelado em 2 vezes, que diz assim, o que você está vendo? Ele fez, eu vejo os homens como árvores. Estava tudo embaçado, ele só viu o cabelo e o tronco. Então ele não tinha visão. Então compara a pessoa que é liberta com a que não é liberta assim. O que não é liberto, ele tem uma visão toda embaçada da realidade. E o que foi liberto, ele enxerga diferente. Eu acredito que uma pessoa liberta entenderia o que o seu pastor falou. E agora, falando da minha parte, se eu, por exemplo, eu não sou casado, não tenho namorado, sou solteiro. Se aparecesse uma mulher assim pra mim, mais velha que eu, com um filho, pra gente assumir um compromisso, mesmo ela falando que queria caminhar na fé, eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria porque eu sei que vai ser problema por 2 aspectos. A idade. A mulher envelhece mais rápido que o homem. O homem, às vezes tem um homem de 50 anos que você pensa que o cara tem 30 e pouco. Agora a mulher, quando chega 30 e pouco para 40, ela envelhece mais rápido, porque a mulher tem filho, a mulher, enfim, tem outra fisiologia. Então, naturalmente, eu não estou falando que isso é uma regra, estou falando naturalmente, o homem tem que ser mais velho que a mulher. E aí você já arranja uma pessoa que está mais velha que você. Quando você estiver na flor da idade, com muita vitalidade e vigor, né, aquela pessoa talvez não vai estar querendo ter aquela mesma vitalidade de intimidade com você. E aí já começa esse aspecto. Por que eu falo isso? Porque eu estou há 20 anos na caminhada e já aconselhei muitas mulheres que casaram com rapazes mais novos e não deu certo esse relacionamento. No começo, beleza. Enquanto ela tinha vitalidade, tudo bem. Mas depois deu errado. Entendeu? Então, primeiro aspecto da idade. Outra coisa, essa questão dos filhos. Você sempre vai ter conflito por causa desses filhos com os pais lá. Mesmo que você tenha assumido, como você falou. Não, eu assumi como se fosse meu. Como se fosse, porque não são seus. Nunca vão ser seus filhos. Você nunca vai poder bater neles, nunca vai poder fazer nada. Porque eu digo que você encostar a mão num desses, e eu não sei quem são os pais, se é um ex-presidiário, enfim, o que ele é? Ele pode vir um dia lá e ter um atrito com você.
e você trocar agressão física até acontecer coisa pior por causa de um filho dos outros. Então é melhor você ter o seu filho, a sua casa e a sua mulher. Talvez não é nada que você quer ouvir, mas eu volto lá para o começo do programa. Às vezes Deus está dando a resposta e a pessoa não quer aceitar. Mas o segundo aspecto que eu trato é que o seu tempo não é de casamento, é de libertação. Seu tempo hoje é de buscar libertação. É você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, se encher do Espírito Santo e tal. E aí quando você ficar livre, completamente livre das amarras do mundo, de tudo que você vivenciou, até porque, ao meu ver, o que você praticou lá em 2014 foi uma rebelião. Porque se você tinha um líder, que era um pastor lá naquela época, e se tinha a família da moça que você namorava, que era noivo, e aí eles falam, não é o tempo, e você vai lá e sai da obra e deixa ela, e até você chamou ela para ir embora para outro ministério, casar lá, você chamou ela para se rebelar, e ela não quis. E aí você se rebelou sozinho, por isso que você caiu. Você não contou a parte que você caiu, mas eu não acredito que você caiu para ficar orando sozinho em casa e assistindo o Pica-Pau na televisão. Não, eu acredito que você caiu, você fez muita coisa errada. Porque é quase que uma regra. Todo homem que cai, que se rebela, que cai na obra, arranja mulheres assim, problemáticas. É quase uma regra isso, porque todos os homens, eu vou falar todos, que eu já vi aqui no ministério, que caíram, quando foram no mundo, arrumam uma mulher terrível. E eu não sei se sua mulher é terrível, mas não é bom a gente ser traído, né? Então, ela lhe traiu no mundo, você perdoou. E ela lhe traiu na igreja, agora você perdoou também. Então, eu vejo que o tempo mesmo hoje é para você se apegar com o seu pastor, caminhar mais com o seu pastor e buscar uma libertação. Aí, depois disso, faça como o seu pastor disse. Não, talvez não seja essa. Vamos esperar o tempo. Esse tempo que o seu pastor quis dizer é justamente isso, o tempo de libertação. Dentro desse tempo de busca, de oração, você começa a conhecer melhor a pessoa. Porque eu já vi vários casos. A pessoa está ali. Vamos casar igual a menina que estava na igreja, caminhando firme aqui com a gente. Aí o rapaz, não, eu lhe amo, o seu pastor não entende e tal. E o rapaz era do mundo. Aí ele fez, não, vamos para a igreja, eu vou servir a Deus junto com você. Aí saiu daqui da igreja, porque sabia que eu tenho um detector. Eu tenho esse detector. Quando eu olho, eu digo, esse cara não é crente não, ele vai te derrubar. Aí saiu, foi para outra igreja. Quando chegou lá, que ela casou com ele, que viveu a intimidade, tal, aquela coisa, que engravidou, tal, ele, foi embora. Só fez derrubar ela. Então, muita gente, para fazer a coisa lá, vira crente, fala até em línguas. Mas é necessário esse tempo de libertação e esse tempo de observação. Eu estou nesse aspecto, eu estou com o seu pastor. E vou além, né? O tempo não é de casamento, o tempo é de libertação. É verdade. Está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, assim: Eis o que tão somente encontrei, que Deus fez o homem reto, mas ele mesmo se meteu em muitas astúcias. A gente mesmo é que... Às vezes assim, Deus, por que o Senhor fez isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu aquilo na minha vida? Mas se a gente prestar atenção, o que a gente sofre, o que a gente padece, são por atitudes que a gente mesmo toma, né? É impressionante como isso acontece. E outra coisa que eu observo na situação do irmão, que aqui está passando um filme aqui na minha cabeça de tantos casos que aconteceram assim, tanto homem com mulher, mulher com homem, não importa, assim, mas são muitos casos e é muito parecido mesmo, parece até que é uma coisa em série, assim, é muito parecido. Só que também acontece algo, parece que é algo assim do inimigo que fica pressionando a pessoa para que ela tome uma atitude e parece que a pessoa ela não percebe a seriedade que é aquilo que ela vai tomar, né? Que ela vai casar, ela não percebe a seriedade daquilo e ela vai e faz como se fosse assim, eu vou ali comprar pão na esquina, eu vou ali comprar um cachorro, eu vou, sei lá, não entende que é algo perpétuo, que é algo para a vida toda. Mas também, por outro lado, acontece que tem uma moça de Deus, um rapaz de Deus, e os dois juntos, eles se unem, aí Deus confirma, os pais aprovam, o pastor aprova, e aí eles ficam naquele medo, naquela insegurança, e eles não casam. Porque é o certo. Então, a gente tem que ter cuidado com a voz do inimigo. A voz do inimigo é sempre para nos levar para o buraco. Se você estiver fazendo o que é errado, ele vai lhe tranquilizar. E se você estiver tentando fazer o que é certo, ele vai lhe colocar dúvidas. E é para isso que a gente precisa estar congregando. É por isso que a gente precisa estar na igreja. É por isso que a gente precisa estar ouvindo as pregações,
Porque se a gente não estiver dando ouvidos à palavra, se a gente não estiver dando ouvido aos conselhos, se a gente não estiver com a nossa casa firmada na rocha, quando vier qualquer vento, a gente vai ser derrubado. Quando vier qualquer voz do inimigo, a gente vai ser confundido. Então, como a palavra aqui está dizendo, Deus ele fez o homem reto. Deus, você vê, você estava lá jovem ainda na igreja, e a sua vida estava tranquila. Você estava ali naquela idade que você vai decidir, né, o seu futuro. Porque chega uma certa idade, a gente é criança, aí passa pela adolescência, aí chega uma idade assim, de decisão, de conclusão de como vai ser o nosso futuro. E aí você estava lá naquela idade e, de repente, você ouve algo que não lhe agrada e a sua atitude é uma atitude, como é que eu posso dizer, rebelada, soberba. E você diz assim, não é do meu jeito, então eu saio e vou para o mundo. E provavelmente a moça que ficou, ela teve um futuro completamente diferente, né? Então, naquele momento ali, você era um homem que estava com a vida reta. E você mesmo se meteu em muitas astúcias, em muitos problemas. E como Hebreus fala, né, a gente tem que se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, que ele fica tão de perto, nos rodeando. São embaraços. E a gente realmente precisa de nos livrar dos embaraços. Que é isso que atrapalha a nossa conexão com Deus. Porque o mais importante, eu torno a dizer aqui, o mais importante para a gente é a nossa fé. Como o pastor falou aqui, a gente se conheceu na juventude, a gente se conheceu, eu fazendo uma obra de um lado, ele fazendo a obra do outro, e a gente foi buscar o conselho. A gente morava no Gás, o nosso pastor era lá no Bessa, mas a gente sempre ia na casa dele pedir conselho. A gente pegava ônibus, ia lá, era distante, mas a gente ia lá, passava a tarde inteira, ele bem mais velho que a gente sentava nos pés dele e a gente ouvia. E eu amava ouvir os conselhos dele, eu amava ouvir o que ele tinha para nos aconselhar, e era tão bom aquilo ali. Só que realmente quando ele dizia assim, não é o tempo de casar ainda, realmente dentro de mim eu dizia assim, meu Deus do céu, mas por que não? Só que a gente não está aqui para entender o porquê, a gente está aqui para obedecer. Como teve uma moça lá na igreja, uma obreira, que eu achei muito bonita uma coisa que ela falou. Ela tinha ouvido a pregação, e na pregação Deus falou assim para ela, se afaste de tal pessoa. E ela conversou comigo e disse assim, missionária, para mim foi muito difícil aquele momento, porque na minha cabeça aquela pessoa não me fazia mal nenhum, mas a palavra veio muito forte para mim, e quando eu cheguei em casa eu pedi confirmação, e eu sonhei que Deus estava me falando para eu me afastar daquela pessoa, e eu não queria porque eu não entendia, mas eu disse assim, Deus, eu não entendo, mas eu obedeço. E é essa a diferença, a gente não vai entender tudo, e Deus também não vai sempre nos dar um porquê das coisas, Ele vai nos colocar uma direção, e a gente vai obedecer. E quem faz isso vai colher um fruto. E quem não faz isso vai colher outro fruto. E às vezes lá no futuro, quem colhe um fruto mau começa a ficar com inveja de quem colhe um fruto bom, né? Então hoje, para os que são jovens que estão ouvindo aqui, você que ainda é novo, você que ainda está num momento de fazer a sua escolha, o primeiro passo é a sua conexão com Deus, o seu casamento com Deus, a sua aliança com o Senhor. E você agora está numa vantagem, né? Quem está nessa situação diferente. Você pode escolher, você pode pedir a Deus um direcionamento e tomar uma atitude certa. E assim como Deus coloca conselheiros, pastores, segundo o coração dele, para aconselhar vocês com conhecimento e com inteligência, vocês serem obedientes, para vocês hoje não estarem passando pelo que o irmão está passando. E para os irmãos que estão como ele, que já fizeram, que já estão numa consequência, o conselho que eu dou é que nesse momento você tente se desembaraçar de tudo que lhe atrapalha, e agora tente firmar a sua aliança com o Senhor. E como o pastor falou, quando você estiver firme, liberto, porque muita gente também não dá importância para isso, pastor, a importância da libertação. As pessoas não têm. Essas pessoas, elas fazem tudo no mundo, faz pacto com o inimigo, as pessoas fazem pacto direto e indireto, entra em canto que não é para entrar, faz coisa que não é para fazer, às vezes derrama até sangue, aí vem para a igreja e acha que frequentar domingo, que vestir uma roupa diferente, tudo mudou, só que tem coisa que você fez lá no passado que você precisa consertar sim. E aí muitas pessoas não buscam a libertação, não buscam ter o Espírito Santo e acham que agora vai resolver com uma empresa ou que vai resolver com um casamento. Isso não é resolução. Então, o mais importante agora para todo mundo que está ouvindo aqui, para mim, para todo mundo que está ouvindo aqui, é o seguinte: a nossa
conexão com o Senhor, a nossa vida com Deus. Quem está desviado, que volte. Quem está frio, que esquente. Quem está duvidoso, que fique firme. Quem está com o joelho tremendo, que se firme. Essa é a importância. E aí sim, quando você estiver no caminho, quando você estiver na obediência, Deus vai apontar a direção certa. Isso não é só apenas para casamento, não. É para tudo, viu? Tem gente aqui que está querendo abrir uma empresa, está confuso, que está querendo tomar um passo a seguir e está confuso. Mas eu digo para vocês, irmãos, se firmem com Jesus, porque no tempo certo, Ele dará a vocês o tempo e o modo. E sejam obedientes aos pastores de vocês, aos pastores segundo o coração de Deus. Sejam obedientes a eles, porque nos muitos conselhos, Deus dará vitória. Amém, missionário. É verdade, né? São vários casos que a gente já viu aqui na igreja, né? E poucos foram os que acertaram, né? A maioria erraram. Por quê? Porque essa coisa de namoro, de noivado, de casamento, isso fala muito a emoção. E esse campo emocional é um campo que o diabo atua muito. E aí entra a importância da libertação. Quando você não é liberto, você enxerga errado, pensa errado e faz errado. Tem pessoas que a mulher, se ela se separar 3 vezes ela vai arrumar 3 homens com a mesma característica de bater nela, um exemplo. Ela só arranja homem que bate nela. Tem homem que se ele separar 7 vezes, ele vai arranjar 7 vezes 7 mulheres prostitutas que traem ele. Então, a pessoa dentro desse campo emocional não é liberta, e aí ela vai sempre se colocar em situações onde parece que é o diabo que está governando. O diabo diz, compra essa casa que é boa, aí a casa cai, aí ele perde tudo. Aí depois ele vai de novo tomar uma decisão, o diabo, compra essa que é boa, aí ele compra a casa que cai. Aí a pessoa fala, meu irmão, como é que você conseguiu comprar 15 casas que caiu? Aí quando tem uma boa, ele diz, essa aí eu não compro. É porque a pessoa é governada pelo espírito maligno. Então essa é a importância da libertação. E o que eu queria falar aqui, o terceiro ponto, para encerrar, é que você falou assim, não, mas agora é porque, pastor, fica vindo na minha mente aquele filme como se fosse ocorrer tudo de novo, é um trauma e tal. Olha, você está criando um trauma de onde não existe um trauma. E aí entra uma coisa. Quando a gente é orgulhoso, a gente tem uma visão completamente errada das situações. A gente não enxerga a realidade. Por exemplo, tem pessoas que estão na igreja, que saem da igreja, se desviam e dizem, todo mundo se afastou de mim. Tem pessoas que não dão dízimo, não ofertam, não cooperam com nada financeiro na igreja, a vida é uma miséria. Ele diz, Deus não me abençoa nessa área. Tem pessoa que trai a mulher, faz tudo de ruim com a mulher e tal, e a mulher vai embora e diz, ela me abandonou. Por quê? A pessoa que é soberba, ela sempre tem a visão errada da situação, ela nunca enxerga a situação correta. Você já viu aqueles programas policiais, quando pega aquele pessoal? Não, aí ele fala, não, eu sou inocente, isso é injustiça. O cara roubou, o cara praticou mal, o cara fez tudo, mas agora que está preso, que está sendo cumprida a justiça, a pessoa não aceita. Você pode ver, todas essas pessoas que são presas ali, elas têm uma revolta dentro delas, como se fosse errado ser preso. Então, o que eu vejo aí, quando você fala assim, que é como se fosse uma coisa do passado que quer voltar, não tem nada a ver com o passado. Em 2014, o senhor era um obreiro, o senhor estava namorando com a moça de Deus, noivando, enfim, com um relacionamento, com a data de casamento prevista com a moça de Deus, que tinha uma família que acompanhava ela, que tinha um pastor que acompanhava vocês, o senhor não estava assumindo filho de ninguém, não era essa gambiarra aí que o senhor estava vendo agora, era uma coisa certa, o senhor era mais novo, era um jovem provavelmente, entendeu? Tudo diferente. Então, o senhor ouviu uma palavra correta, sensata, que havia um conselho, como a missionária falou, de pessoas, para que desse certo. E o senhor chamou a moça para sair, para ir para outra igreja, ela não aceitou, ficou lá. Aí o senhor sai e hoje vem com essa mulher, com o filho mais velho que o senhor, essa coisa toda, e agora o pastor fala, você não, estou vivendo a mesma situação. Não é a mesma situação, é diferente, é outra situação, é outro tempo, o senhor é mais velho, é outra mulher, o senhor não é mais obreiro, o senhor já agora o senhor não está na condição de obreiro, o senhor está na condição de um desviado que voltou, de um rebelado, desviado que voltou para a igreja. Entendeu? O que eu posso estar falando é um pouco duro, mas é a verdade. O senhor está na condição, não é de obreiro. Não, o senhor também não é um jovem. O senhor está na condição de alguém que se rebelou, caiu e agora está voltando. E está voltando com uma mulher que já teve 2 ou mais homens diferentes na vida dela, que tem filhos que não são seus, que já lhe traiu no mundo, que já lhe traiu agora dentro dessa igreja, e o senhor está dizendo que quer casar com ela, e o pastor falou que não é o tempo, e o senhor está dizendo que é a mesma coisa do passado. Entendeu? Que é um trauma, que é uma coisa... Não é um trauma. O senhor está criando uma coisa que ela é proveniente do seu orgulho, da sua soberba. O senhor está criando isso. Como eu já vivi vários casos na igreja. Por exemplo, tinha irmão lá na igreja que não vinha para o culto e tal, não sei o que e tal. Tá todo mundo ali.
Ó, pessoal, vai ter um trabalho assim e tal, a gente vai orar aqui, vai ser um propósito, tantos dias e tal. Aí o irmão não vem. Não vem. Aí o irmão liga e diz, varão, você não vai vir não, a gente está no propósito. Ele, não vou fazer o propósito não, que eu vou ter um campeonato de bicicleta, não sei o que, tal. Tá bom, beleza, irmão. Aí o cara vai pro campeonato de bicicleta e a gente tá lá orando, jejuando, buscando. Aí ele esfria, para de vir para a igreja. Aí sai calúnia na igreja, os irmãos no bairro, dizendo, ninguém veio me procurar, ninguém veio falar comigo, o pessoal se afastou de mim. Olha que coisa absurda, gente. Você programa algo de oração, um período, 7 dias, o irmão vai para um campeonato de bicicleta, falta, um negócio de BMX, bicicross, sei lá, uma coisa assim, ele falta, ele troca aquele propósito com Deus por um bicicross, aí ele esfria, cai, e começa a dizer que todo mundo se afastou dele, que as pessoas se afastaram, que ninguém tem ninguém com ele, que ele se entristeceu com a igreja, que ele não vai mais congregar. Isso é soberba. Então, se eu falar que o senhor está vivendo, aquele filme está voltando na mente e tal, o senhor está criando um cenário que não existe, que é proveniente do seu orgulho, da sua soberba. O senhor tem que encarar a realidade. O senhor não é jovem, o senhor não está com uma moça virgem, o senhor não está com uma mocinha nova, o senhor não é um adolescente. Não há um conselho aí de familiares e tal. O senhor está com uma mulher mais velha, que tem 2 filhos, 2 homens diferentes, tentando casar de todo jeito com uma pessoa que já lhe traiu e tal, e que provavelmente pode trair de novo. Até esses dias eu estava falando com a irmã na igreja, e ela estava passando por uma crise no casamento dela, e ela disse, pastor, o senhor me avisou. Ela foi humilde, ela disse assim, pastor, o senhor me avisou. Uma irmã da nossa igreja, ela falou, o senhor me avisou, o senhor me orientou em tudo isso, o senhor disse, não, calma, não é o tempo de casar, avalie isso aqui, se existe o amor aí, se existe um amor, se existe algo aí, vamos esperar, vamos avaliar. E ela relembrou as coisas que eu falei. Eu disse, você está sendo humilde, Deus vai lhe ajudar. Mas há um preço a se pagar. Porque eu avisei para ela, e ela, não, a gente tem que casar, mesmo toda a circunstância ali sendo contrária, ela foi lá, e casou e estava passando uma crise e relembrou disso, dos conselhos que eu dei. Eu não acredito que nenhum pastor, homem de Deus, mulher de Deus, uma pessoa que está ali, que realmente Deus levantou, eu não acredito que essa pessoa queira falar algo para aquela pessoa, para a ovelha que seja mal, para destruir a vida dela, para atrapalhar a vida dela. Entendeu? Ela está falando para o bem. Então eu não acredito que seu pastor está falando para o mal, seu pastor está falando para o bem. E isso que você está criando na sua mente é uma coisa diabólica. Não existe um trauma aí, não existe um filme do passado, existe uma situação completamente diferente, mas está tocando no mesmo ponto para lhe tratar. Sua capacidade de obedecer, sua capacidade de aceitar uma direção, sua capacidade de esperar, sua capacidade de ser um servo. Porque Deus ele faz isso para que você seja aprovado. Se você não for aprovado, você não vai ir para canto nenhum. Você vai viver nesse cai-cai, até morrer. Entendeu? Então, existe isso. Eu sempre dizia e sempre digo na igreja, todos os casais que vão na igreja que é casal, eu digo, olha gente, casamento, ele não é só morar junto, se relacionar. Casamento, ele tem um peso, ele traz um peso, ele acarreta um peso. Ele precisa, é como se fosse um prédio que vai ser erguido, e ele precisa ter uma base, uma estrutura. Então é necessário uma análise para saber se é o momento para botar esse peso, senão vai quebrar. Eu vi muita gente que morou junto a vida toda, viveu junto sem estar casado, em fornicação, tal. Vivia de todo jeito. Aí, de repente, nunca ligou de casar quando estava no mundo. Aí, quando vem para a igreja, que está no processo de se libertar e crescer, começa aquela agonia. Quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. É o diabo mandando. Casa, 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 casa. Porque o diabo é assim. Se está no mundo, está lá no mundão, está vivendo errado, não está nem aí para nada. Porque o diabo diz, isso aqui é meu. Aí, quando vem para a igreja, ele diz, estão aqui agora. Vou fazer eles casarem para eles transgredir a aliança. Ou então vou fazer eles ficar aqui dentro da igreja vários anos sem casar. Ou fica em fornicação perpétua dentro da igreja, ou a gente casa logo para profanar, para ter adultério, para já ter aquele nome lá na sociedade civil. Divorciada ou divorciado, que fica lá, né? Você sabe, depois você se separa, fica lá, divorciado. No contrato que você vai fazer, fica lá, fulano de tal, brasileiro, profissão, divorciado. Quando é casado, casado. Então, tiveram várias pessoas que estavam lá, tá no mundo, nunca ligou. Chega na igreja, como o senhor, momento de se libertar, momento de buscar, momento de crescer. Não, começa, tem que casar, porque tem que casar, calma, não, porque casamento é um peso, tem uma estrutura. Não, tem que casar, pastor, eu já aguento, estou com a estrutura pronta. Não tá, filho, você chegou agora, libertação, não, vamos casar. Quando casa, pá, pum, tá tudo errado, começa tudo errado, pronto, separa. Aí profana, já fica logo divorciado, jovem mesmo. Quantos jovens eu vi divorciado? Com 20 e tantos anos divorciado.
Por quê? Porque passou na frente de Deus, passou na frente do pastor, passou na frente da liderança. O orgulho, a soberba é uma desgraça. Faz você achar que você sabe mais do que todo mundo. Você sabe mais do que pastor, sabe mais do que todo mundo. Eu conheci tanta gente soberba na igreja que a pessoa dizia assim, se Deus me mostrar, eu aceito. Aí Deus usa, tipo, 55 irmãos dentro da igreja. Eu fiz, irmão, Deus está te mostrando. Mas mesmo assim, aquela pessoa não aceita que é Deus. Não, talvez aí pode ser o homem. Eu fiz 55 pessoas que têm a mesma opinião aqui, orando, buscando liderança. Todo mundo tem dentro da Bíblia e ainda é o homem. Isso é o orgulho. A pessoa não aceita, a pessoa não quer, ela não quer ver. Então, eu vejo na sua trajetória, irmão, tudo isso que você viveu desde 2014 para cá, eu vejo aí um ego, um orgulho muito grande que está te levando a isso. E agora você está na mesma situação de ser tratado. Quantas coisas na minha vida eu fui reprovado, tive que voltar a série? Tive que voltar, começar do zero. Tinha coisa que eu já estava lá em cima, aí reprovei. Aí volta aonde? Na mesma série. No mesmo lugar. E às vezes é até pior a série, porque Deus bota você em outra classe. A classe que você estudava tem ar-condicionado, na outra não tem nada, não tem nem teto. Para quê? Para você ser humilde, para você ser quebrantado. Porque Deus se agrada de um coração humilde e quebrantado. Vá lá no seu pastor e diga, pastor, eu aceito. O conselho que eu dou é esse. Pastor, eu aceito, vamos esperar esse tempo, vamos aguardar. Eu quero orar com o Senhor, pastor, eu quero estar andando com o Senhor, eu quero caminhar, eu quero aprender. Eu quero aprender como uma ovelha, pastor. Faça isso. E se você fizer isso, você vai estar aproveitando muito bem essa segunda chance que Deus está te dando. Fale com o seu pastor, diga, meu pastor, me perdoe, eu fiquei chateado. Eu quero aprender, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero estar aqui aprendendo, porque eu vim para aprender. Através do Senhor, Jesus vai me libertar. Pronto, faça isso. Sua vida vai ser diferente. E também essa pessoa que está com você, nesse processo, ela vai se demonstrar se ela é uma ovelha, um bode ou um lobo. Porque agora, ela está dizendo que quer e vai firmar e vai tudo mudar, é um tempo novo, ela vai firmar e não vai mais cair nessas fraquezas, entre aspas, dela. Ela está dizendo, está certo, tá bom, eu acredito em você, mas vamos esperar um tempo a gente buscando, orando com o nosso pastor e a gente vai casar. Vamos ver quem é ela. Foi igual um varão que eu falei, tinha um varão aqui na igreja, já faz mais de 10 anos, ele queria casar com a mulher, queria casar, ela queria também, e ela não me suportava, essa mulher, porque eu disse, essa mulher tem um espírito maligno nela, por isso que não é ela que não gosta de mim, o espírito está nela, e não, mas tal. Aí quando ele falou, não, meu pastor vai casar, falando que eu ia casar, aí ela começou a frequentar o culto, foi com ele, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, conversa com ela hoje, diz que você vai aguardar um tempo, vai passar um tempo de busca, de oração, buscando para crescer e para Deus responder se vai casar ou não. Fala isso para ela que você vai ver quem ela é. Ele disse que quando falou isso aí, ela se revoltou, ela se indignou, ela chamou palavrão com ele, estava com um guarda-chuva, bateu nele, e ele chegou lá dizendo, pastor, que coisa boa, realmente o Senhor disse, hoje ela vai mostrar quem é, se ela é bênção ou se é maldição. É só ela ter dito isso. Aí olha quem era você naquela época, 2014. Você estava com a moça, tudo bonitinho, o obreiro e tal, aquela coisa. Quando a família dela e o pastor falou que não casava, você foi pronto, pro mundo. Então você não era bênção. E quem é você hoje? Né? Se você é uma pessoa de Deus, você vai ouvir o que eu estou falando, vai ouvir o que o seu pastor está falando e vai dar tudo certo na sua vida, mas como a missionária falou aqui, no tempo certo, do modo certo, da maneira certa, porque tudo tem um modo, tem uma maneira que vai acontecer. E isso vai ocorrer na sua vida da maneira lícita, sensata, correta, diante de Deus. Aí você vai ser aprovado por Deus e pelos homens. Aí vai ser bênção o teu casamento. E aí também, se essa pessoa não for uma pessoa de Deus para a tua vida, o que é que vai ocorrer? Dentro desse período que você vai estar caminhando com o seu pastor, ela vai se mostrar quem ela é. E aí, se ela for maldição, ela sai da tua vida, vai embora da tua vida, sai da sua vida e, consequentemente, se você está em obediência, Deus vai colocar alguém no teu caminho, porque a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, aquele que acha uma esposa achou a benevolência do Senhor, vai dizer lá em Provérbios. Então, se a gente está no caminho reto, Deus vai ser benevolente, vai colocar uma pessoa certa na sua vida, como colocou na minha vida. Eu deixei a moça lá, Deus falava que era errado, Deus usou a esposa do meu pastor para dizer que era errado, que eu tinha que acabar, que não dava certo. Eu fui lá e fiz o que ela disse, mesmo contra a minha vontade, mesmo sem entender, eu fui lá e fiz isso e fiquei um tempão lá sozinho e tal. E no momento certo apareceu a pessoa certa para eu estar hoje, entendeu? Então espere, aguarde no Senhor. Fique firme que vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Essa é a resposta que eu tenho para você. Eu não sei se era o que você queria, mas é porque o programa, última chamada dele não é self-service, ele é prato feito, você come o que tem no dia,
né? Então aqui é o PF de Jesus, tá certo? É o prato feito do Senhor. Aqui não é self-service. Como essas igrejas que você vai aí e o povo só fala o que você quer ouvir para tirar o teu dízimo. Aqui eu não quero tirar nada de ninguém, eu só quero aqui que você seja salvo, que tudo dê certo na sua vida e quem está nos ouvindo, tá certo? Então essa é a resposta que eu tenho para dar para você que chegou depois. Esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas. Estamos aqui há praticamente 6 anos fazendo essa programação abençoada para abençoar a tua vida, tá bom? E se você quer estar em contato com a gente, quer estar ligado com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque tudo que é ministrado aqui a gente grava e bota lá no YouTube e você vai poder acompanhar, ouvir mais de uma vez, como muitas pessoas fazem, comentar, partilhar, enviar para pessoas. São vários quadros de aconselhamento, tem tudo ali para você aprender. Lógico que não tem uns 6 anos aí, porque a gente não gravava muita coisa, mas tem muita coisa boa para abençoar a tua vida. Qual o canal, pastor? RBT Plus. R de rato, B de bola, T de tatu. RBT Plus, Plus. RBT Plus. Se inscreve lá no canal, tá? Quando for postar esse vídeo aqui, você comenta lá, você participa, orienta esse irmão aqui, dá uma luz para esse irmão aqui, tá certo? Me ajuda a missionária, para que esse irmão encontre o caminho certo e que ele não venha errar, tá bom? Então participe lá, participe dos outros quadros que você ouvir, pode comentar mesmo que já tenha passado o tempo, é bênção você partilhar a tua experiência e o que você viveu, o que você conhece, porque tem muitas pessoas que depois vão assistindo e vai ver lá o teu comentário e de repente teu comentário vai ser uma luz de Deus para a vida daquela pessoa, então comenta lá, tá bom? E você que está sendo abençoado por esse programa, lembre-se que esse programa aqui é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Nós não temos patrocinadores, nós não temos comerciais, não temos nada. Aqui é os ouvintes que mantêm no ar. Então você pode ajudar e ser um desses ouvintes que mantém o programa no ar. E você vai enviar a tua oferta e você vai nos ajudar a estar pagando nosso horário aqui de rádio na 100.5. Pastor, como é que eu faço para enviar? Fala com a gente no WhatsApp. Nosso número é 991056834. 9105-6834. Para quem está fora, para quem está ouvindo pelo site, pelo YouTube, coloca o DDD na frente. O DDD é 83. Aí fica 839-9105-6834. Lembrando que esse número é chave Pix. A chave Pix é com 83, está na frente. Fica 839-9105-6834. O número completo. Aí você coloca aí, para quem usa o Pix, pode enviar sua oferta, não importa o valor, que Deus tocar no teu coração, envia para abençoar, para o programa continuar no ar e continuar alcançando pessoas, tá certo? Pessoal, você quer mandar sua pergunta também para o quadro Socorro Vem do Alto, como o irmão mandou aqui? Fala com a gente no mesmo WhatsApp, envia teu caso escrito, tenta ser o mais objetivo possível, resumir ele, que sendo um homem, a gente sintetiza a tua pergunta e coloca uma locução masculina, sendo a mulher, a gente coloca uma locução feminina e teu caso vai estar sendo respondido. Tem muita gente que não quer que bote no ar, mas eu sempre apelo para as pessoas colocarem no ar, porque o teu caso, às vezes, é o caso de um monte de gente e a tua situação, a tua resposta vai estar ajudando, a resposta que a gente dá para você vai estar ajudando muitas pessoas, tá bom? Então envia tua pergunta pra gente e envia sua oferta também para pagar o programa. Mas envia tua pergunta para nós, tá certo? E você que já enviou, que diz, pastor, eu envio, nunca vai pro ar, continue enviando, porque de repente tua pergunta tá embaixo, ela sobe, não é por ordem de chegada. A gente ora e vê o que é que tá mais para o dia, diz, não, pro dia é essa aqui. E aí de repente às vezes tem pessoa que manda na mesma semana e na mesma semana a pergunta dela tá no ar. Então envia tua pergunta para nós, tá bom? Ok, então eu vou só ter esse louvor aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente vai voltar com o quadro dos profetas da última hora. Mas medita aqui na letra desse louvor que eu vou botar aqui para você, tá? Para você que quer tomar atitude, quer ir lá, quer resolver. Não, vai ser do meu jeito, eu vou fazer. Escuta a letra desse louvor aqui, porque esse louvor aqui já falou muito com a minha vida e vai falar com você também. Escuta aí para você que gosta de passar na frente de Deus. Não passa na frente de Deus não, escuta aí. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta aqui. Vamos lá para Mateus 24, lá na parábola do servo mau, né? A parábola do servo bom e do servo mau, que diz assim, Mateus 24, 45, a partir do 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar assim fazendo ou trabalhando. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria trazer uma palavra muito simples, muito didática, até uma criança vai compreender aqui
ou que Deus quer falar conosco. E eu tenho vivido momentos assim na igreja. Eu gosto muito de pregar o que eu estou vivendo no momento, que parece que a pregação é mais verdadeira. E nesses últimos meses, Deus tem cobrado muito de mim, assim, o que é que eu faço para Deus? O que é que eu estou fazendo? Eu, pastor Josué, o que é que eu estou fazendo para Deus? Será que eu sou o servo bom que o Senhor me confiou um trabalho e Ele está me vendo fazer aquele trabalho, né? Porque diz, quem é o servo bom aí, quem é o servo mau? O mau, ele diz, meu Senhor demora e eu vou tomar eu vou comer, beber com ébrios. E o bom é aquele que diz assim, que o Senhor dá uma tarefa para ele fazer e quando o Senhor voltar vai achar ele fazendo essa mesma tarefa que foi dada. Então, eu tenho vivido esse tempo assim, de cobrar de mim mesmo, né, e de pensar o que é que eu estou fazendo, né? E essa cobrança que vem para mim eu trago para a igreja também, porque eu entendo que é o Espírito de Deus falando comigo. E eu falei muito com os irmãos esses dias, eu acho que uns 2 domingos já que eu venho pregando de maneira incisiva, chamando a igreja a um compromisso. Domingo agora eu preguei sobre a insensibilidade espiritual, o endurecimento do coração pelo pecado e a sensibilidade de um crente de verdade acerca da obra de Deus, acerca do propósito de Deus. E falei, eu preguei 2 horas domingo agora que passou, 2 horas eu preguei. Semana passada também foi muito forte. E eu tenho falado muito isso e eu sempre converso com os irmãos, né, e com obreiros, enfim. E eu tenho pensado, o que é que a gente tem feito para Deus? Será que a gente vem para o culto no domingo, enfim, no dia programado, sentar na cadeira, cantar os louvores, levantar a mão, bater palma e ir para casa? Será que isso é o suficiente? Será que realmente isso aí é o que Deus quer e a gente está cumprindo a cartilha e por isso vai ser salvo? E aí toda vez que a gente vai para as Escrituras, que a gente fica observando, missionário, as parábolas de Jesus, sempre tem alguma coisa relacionada a trabalho, né? Trabalho, a parábola do semeador, aí você vai para a parábola dos 2 filhos que tinha que trabalhar na vinha, a palavra dos trabalhadores, a parábola dos talentos, sempre está relacionado a Deus sendo o Senhor, dando uma tarefa para o povo fazer. E quando é bem feita, galardão; quando é mal feita, juízo, né? Porque ele falou aqui que o servo mau, ele vai ser lançado junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se você ler bem a Bíblia, você sabe que lugar é esse que a Bíblia está falando, onde há choros e ranger de dentes, é o inferno. Então quer dizer que se você desenvolver um trabalho mal ou não desenvolver o trabalho, como foi o caso do servo mau, que ele não fez o trabalho, a pessoa vai para o inferno, é o que está escrito aqui. É isso que está escrito. Então tem muita gente que fala, não, você não vai ser salvo por isso, você vai ser salvo porque o paizinho arde de paixão por você. E são as pregações melancólicas, emocionais, que você começa a acreditar que realmente Deus é esse ser apaixonado, essa melancolia, essa baboseira, que você é aquela pessoa que vive caindo, errando, pecando e tal, mas o paizinho tá ardendo e queimando. É uns termos assim, tão nojentos que esse povo usa cantando. E mandaram uma música para mim esses dias, que é uma menina que ela parece uma maconheira, entendeu? E o jeito dela assim, a voz dela, parece que ela usou droga. Eu só quero queimar, eu tô queimando, paizinho, por você. É umas coisas subjetivas, é umas coisas idiota, humana, que cria dentro da cabeça do jovem, das pessoas, enfim, do povo que diz servir a Deus, uma ideia de que Deus ele é um ser assim, emocionalmente doente, que a relação, a aliança que ele tem com você, não há cobrança, não há regulamento, não há princípio, não há norma, é tudo de todo jeito, do jeito que você vive ele vai operar, vai salvar, vai fazer, e a pessoa fica nutrindo essa coisa ruim, que se você observar, você piorou depois que você se converteu, você não ora, você não busca, você vive caindo, e você vai nutrindo essa coisa, e você ainda se julga um servo de Deus, uma pessoa que é salva. Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obras é morta. Ele vai dizer assim, me mostra a tua fé sem obras, que eu com obras vou mostrar a minha fé. Então, a nossa fé em Deus, a nossa aliança de fé, nosso compromisso com Deus, nosso casamento com Jesus, ele está muito relacionado ao trabalho. Muito relacionado ao trabalho para Deus. Porque Jesus disse lá em João, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se o Pai trabalha, por que eu e você não vamos trabalhar? Essas músicas, esse estilo de pregação que tem dentro da igreja evangélica hoje, isso é o diabo que está pregando na igreja evangélica. Aquela música diz, o meu trabalho é descansar,
o trabalho é de Deus e o seu é descansar. Eu acho que é de Eixo aquela música. Fica e você descansa. Aí é muita pregação. Descansa, não chore. Descanse, você precisa descansar em Deus. Eu sempre ouvi isso, mas nunca leio isso na Bíblia. Nunca leio isso na Bíblia. Eu nunca li Jesus dizendo, descanse em mim. O trabalho é meu, você descansa. Eu li Jesus dizendo o seguinte, olha, os campos já estão brancos, a lavoura é grande e os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da Seara para que mande ceifeiro. Ele disse, vocês têm um trabalho muito grande para fazer e tem pouca gente para fazer. Ele compara o reino com o arado. Você sabe o que é o arado? O arado era um instrumento de preparar a terra para o plantio, puxado por 2 bois. O boi puxa com aquela força que ele tem, você suca o solo, cortava a mão, você calejava, o sangue descia para você arar o solo. E ele compara o reino com o arado. Será que você não tem que trabalhar mesmo? Eu estou trazendo isso aqui de forma bem clara, porque isso aqui é um alerta para vocês. A maioria das pessoas que eu conheço não trabalham para Jesus. Não ora, não prega, não evangeliza, não visita, não auxilia, não ajuda, não faz nada. E os que são famosos ainda ganham dinheiro, ficaram ricos sem fazer nada. Então, de repente, você pode estar envolvido por essa bolha evangélica, essa bolha gospel, e ouvindo essas baboseiras de vídeo que se compartilha hoje. Hoje a internet ela faz um mal para a fé terrível. Todo tipo de porcaria em nome de Deus se compartilha hoje em WhatsApp, em rede social, Instagram, Facebook, em todas as redes. E todo mundo tem os seus que você escuta, meus pastores, minhas pessoas da internet, só heresia, maioria. 99,9%. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus envolvida com a obra, pastoreia pessoas, não tem tempo para estar na internet postando. O tal do pastor que ele posta 5, 6 vídeos por dia, ou um vídeo por dia, ele é um vagabundo, ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. E aí, essa pessoa só está interessada em ganhar dinheiro, então ela posta qualquer coisa. E eu digo para você o que Jesus disse aqui. É necessário trabalho. Deus vai cobrar de você. Há um galardão para trabalho. Há um galardão. Paulo vai deixar claro isso. Jesus deixa claro isso. Os apóstolos deixam claro isso. E a fé se materializa com obras. A fé não é uma coisa que você diz, eu estou sentindo fé. Não, a fé é uma convicção profunda. E ela é materializada por suas ações. E a maioria das pessoas que eu conheço, elas não têm obra. Não tem obra. Então não pense que o fato de você congregado numa igreja e todo culto lá, vestir a roupa certa, cantar a música certa, isso vai te levar para canto nenhum, você não vai ser salvo, você não vai estar com o Senhor. Jesus acabou de dizer aqui. Quantas pessoas estão vivendo hoje dentro da igreja no pecado e dizem assim, não, mas daqui para Jesus voltar eu me conserto. Ou seja, está dizendo, o Senhor demora, e se for hoje? E se for agora? Se for agora? Não pode ser agora? O problema da gente é o seguinte, eu falei isso agora, chega a me dar um temor agora. Se fosse agora mesmo, chega a me dar um peso no coração, ouvindo aquela trombeta tocando. E eu sabendo assim, acabou. É o fim, encerrou. Pode ser agora. E você precisa entender que você tem que trabalhar. Jesus não te chamou para sentar num banco e para você ficar fazendo parte de um conjunto, de uma coisa, enfim, de um lugar assim. Você precisa dar continuidade à obra que ele começou. A Bíblia vai dizer em 1 João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Você acha que você fazendo congresso, festinha, roupinha, fardinha, festinha, cineminha, bonequinho, teatrinho, tal, você acha que você vai desfazer as obras do diabo? Você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar a palavra. Essa foi a obra que Deus deu. Toda essa ideia que se vive hoje dentro da igreja evangélica, de que fazer a obra é fazer jantar de casais, de que fazer a obra é fazer um chá de mulheres, de que fazer a obra é fazer um congresso de mulheres, de que fazer a obra de Deus é ir para um show gospel, de que fazer a obra é um cinema gospel. Toda essa coisa que a igreja vive hoje, enfim, a tua igreja vive aí coisas até piores que isso. Toda essa ideia que a obra não é essa. A obra é a gente pregar o evangelho da salvação aos perdidos. A obra é a gente conhecer a Bíblia, orar, se consagrar, jejuar e pregar a palavra. Essa é a obra. Essa é a obra que Deus entregou para nós. Para mim e para você que está ouvindo aí. Quando ele subiu, ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não mandou nenhum de vocês fazer congresso, fazer aniversário, fazer isso, bolo, festa, passeio. Ele não mandou nada. Você pode fazer a sua festa, você pode comer o seu bolo na sua casa.
Mas quando se trata da obra, não venha comer bolo, não venha roupa cara, como ontem estava vendo um vídeo, que era o troféu gerando salvação. Um monte de gente com roupa de grife e tal, ganhando prêmios pelas músicas gospel que tocava. E eu disse, isso não é obra de Deus, isso não tem a ver com Deus. Essas pessoas têm vontade de viver uma noite como o Oscar, e tipo assim, um crente não tem nada a ver com o Oscar, com o mundo, mas essas pessoas criaram disso, pegaram o nome de Jesus e inventaram isso aqui para eles viverem e falam que isso é obra. Isso não é obra, a obra é pregar o evangelho ao perdido. E bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar achar ele fazendo isso. Eu pergunto, você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu nunca me envolvi com essas coisas dentro da igreja. Desde novo convertido, eu nunca quis me envolver com essas coisas. Eu nunca quis. Meu envolvimento sempre foi, eu preciso pregar para as pessoas para ela conhecer o Deus que eu conheço. Sempre eu tive isso na minha cabeça. E se você observar, a linha do programa é a mesma. A gente tenta aqui no quadro Socorro Vem do Alto ensinar a doutrina, a orientar as pessoas, doutrinando através do quadro Socorro Vem do Alto, e aqui é trazer uma palavra. Ou evangelística, uma palavra de consolo, profética para o povo de Deus ou para aqueles que não conhecem a Deus. E eu digo para você, é necessário o trabalho, precisamos trabalhar para o Senhor. A gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. E aí é um problema muito grave, que a gente está vivendo hoje um evangelho que ele não incentiva o trabalho no Senhor. Ele incentiva você a participar dessas coisas que nada tem a ver com o Senhor. As pessoas gastam muito dinheiro, gastam muita energia, se esforçam muito com todos esses eventos que tem no calendário de uma igreja evangélica hoje, mas não faz o que o Senhor mandou. É tanto que a maioria não conhece nem a Bíblia. Uma vez eu estava na rua, fui comprar um material numa loja daqui de João Pessoa, loja grande, e estava lá e veio um grupo de jovens me evangelizar. E eles tentando evangelizar, né? Com os cartazes, com as coisas meio idiotas assim para jovem. A menina tinha um cartaz assim, posso dar um abraço em você? Não sei o que, uma baboseira, gente com cara pintada. E veio lá um rapaz falar comigo e começou a falar um monte de baboseira que ele achava que estava na Bíblia. Ele leu um texto e falou um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu disse, olha a mentalidade dessas coitadas, desses adolescentes, desses jovens, que é evangelizar na cabeça deles. O evangelismo de rua, ele é prático. É Jesus morreu por você e tal, para salvar a tua vida. Você que é pecador, assim, você entra na vida da pessoa ali, ela chora, entrega a vida para Jesus ali. Esses jovens ainda estavam tentando evangelizar na rua, né? Mas não sabia de nada da Bíblia. Se eu fosse um endemoniado ali me manifestasse, coitados, eles iam correr. Ou se eu fosse um desviado que conhecia muito a Bíblia, ia combater eles na Bíblia e não tinha resposta. Como já aconteceu em vários evangelismos que eu fui, a gente se separou em grupo e tinha rapazes que não tinham resposta para dar, porque não conhecia a Bíblia. Agora imagine você que está enfiado dentro da igreja, fazendo festa o ano todo dentro da igreja. Que obra você está fazendo? Eu acho que você está como o servo mau, comendo e bebendo com os ébrios, que é o que o povo faz nessas festas, é comer e beber. Não, pastor, mas a gente não toma bebida alcoólica. Não, estou falando beber qualquer coisa, refrigerante, suco, enfim, o que você toma aí. É por isso que os irmãos hoje, que se julgam espirituais, são tudo rechonchudo. Eu fico pensando, como é que a pessoa pode viver uma vida de jejum e oração e engordar? Não tem condições. Então a gente precisa, pessoal, vir para a Bíblia. A gente precisa voltar para a Bíblia. Já pensou? Eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar assim, pessoal, vamos voltar para a Bíblia? Porque o crente sempre tinha que andar na Bíblia, ele nunca tinha que ter saído da Bíblia. Então hoje o pastor prega dizendo assim, vamos voltar para a Bíblia. Então voltando para a Bíblia aqui, Jesus disse que bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar o achar fazendo assim ou trabalhando, fazendo o que ele mandou. E quando foi que Jesus mandou a gente fazer essas coisas que está sendo feita hoje? Troféu gerando salvação. Quando foi que Jesus mandou? Jantar de casais. Quando foi que Jesus mandou? Dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças. Noite gospel, noite cine gospel. Cinema com pipoca. Festa do pijama na igreja. Festa fantasia que eu já vi. Roda gigante dentro da igreja que eu já vi. Uma igreja tem uma roda gigante, você compra o ingresso para rodar na roda gigante. Isso não é a obra de Deus. Isso é obra da carne, do diabo. E aí eu nem me importo com o que as pessoas ficam ouvindo. Tem gente que manda dizer ao pastor Josué que eu não gosto do que ele prega. Desliga o rádio, vai embora. Vá para a festa, compra o ingresso, vai rodar na roda gigante até vomitar. Eu estou pregando aqui para as pessoas que são de Deus, porque a Bíblia vai dizer em 1 João o seguinte: aquele que é de Deus ouve a voz
do Senhor e reconhece e obedece, porque Ele é de Deus. Eu não estou pregando para todo mundo, eu estou pregando para as ovelhas perdidas. E tem ovelha perdida mesmo dentro da igreja. Ela vai ouvir o que eu estou falando e vai dizer: esse homem é de Deus e essa voz é de Deus. E ela sai daquele dali e vem fazer parte. Como um rapaz está congregando lá com a gente. Tem um rapaz que está lá na igreja congregando com a gente. Ele começou a ouvir na rádio. Foi ouvir na rádio. 30 anos o rapaz. Nunca foi para nenhuma igreja. Ele ouviu, fez: é de Deus. E começou a mudar dentro dele. Foi para a igreja, está congregando hoje. Nesses dias vai ser consagrado ao obreiro, porque é ativo, é efetivo na obra. Ou seja, era uma ovelha perdida. Então eu estou pregando para pessoas como ele. Não é para você que não gosta. Você que não gosta, você desliga e vai embora. Você vai lá fazer festa de jantar, você vai fazer um jantar de casais, aí você faz outro jantar, depois outro jantar, aí você vai comendo até inchar e explodir dentro da igreja, entendeu? Aí você vai lá e bota a bola de assopro, você bota um pula-pula lá no púlpito, você fica pulando, dando mortal, piscina de bolinha, aí jantar, aí pizza, aí comida, e lasanha, e você vai comendo, e você explode de tanto comer. Como uma irmã morreu esses dias. De tanto comer, a irmã morreu. Olha que domínio próprio, né? Disseram: a irmã foi pro céu. Eu fiz: como, gente? Se a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5 que glutonaria é obra da carne, quem pratica isso não é do reino. E a irmã morreu tanto comer. E aí? A gente vive um tempo tão difícil que uma pessoa se dispõe a pregar o que está na Bíblia, a verdade, e as pessoas ficam ouvindo e odeiam. Elas têm raiva da verdade. E aí vai se cumprir o que Paulo disse lá em Timóteo: nos últimos tempos as pessoas vão sentir comichões nos ouvidos de ouvir a sã doutrina. Não vão suportar a sã doutrina. E eu estou dizendo aqui que a sã doutrina, Jesus falou: bem-aventurado é o servo que, se o Senhor voltar, o achar trabalhando. Jesus quer trabalho de mim e de você. Ah, pastor, mas eu estou muito cansado. É cansado. Mas ele falou que tem um descanso para nós. Lá em Hebreus diz que tem um descanso, e esse descanso é eterno. Quando a trombeta tocar, meu irmão, minha irmã, quando você subir, você não vai ter mais esse corpo que cansa. Você vai ter um corpo glorificado, que não adoece, que não cansa, que não adoece, que não envelhece. Você vai ter um corpo glorificado que só Deus pode te dar. Então esse corpo que a gente tem aqui tem que se desgastar mesmo aqui na terra. Ou você acha que eu não estou cansado de vir aqui fazer esse programa? Faz 6 anos que eu faço. Quantos dias eu não tinha vontade e força de chegar aqui? E eu dizia: eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus e com os ouvintes. E vinha debaixo de chuva na BR. Quantas vezes eu vim debaixo de chuva na BR? Chovendo, sozinho. Às vezes chamava um irmão, chamava outro: não, pastor, eu tô cansado, hoje não dá. E eu vinha sozinho, deixava missionário com as crianças em casa, eu vinha sozinho na BR, chovendo. Quantos perigos eu corri nessa pista. Aí terminava, eu ia sozinho para casa na madrugada. Não tem um carro por aqui, por dentro de Santa Rita. Aí ia na BR. Quantas vezes eu fiz isso? Ou você acha que eu não tô cansado? Quantos cultos eu não fui para a igreja? Tem culto na igreja que eu abria o culto, orava, depois eu ia ministrar o louvor, pregava mais de 1 hora, ia expulsar demônio, aconselhar e sair da igreja 1h30 da manhã. Ou você acha que eu não estou cansado de fazer isso há 20 anos? Mas eu sei que é um descanso para mim. E é um descanso para você também. E o Senhor está te chamando, dizendo: minha filha, meu filho, venha trabalhar. Tem até um hino da harpa que diz: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Ou seja, até esses cânticos antigos, eles refletem a realidade da Bíblia. E as pessoas cantavam que queriam trabalhar, que queriam estar na vinha. E a vinha é a representação da igreja. Ou seja, as pessoas cantavam que queriam trabalhar. Hoje a gente canta que o nosso trabalho não é fazer nada, é só descansar o de Deus e trabalhar. Pra você ver como é que o povo está fora da palavra. E Deus está te chamando para o trabalho hoje. Te chamando para trabalhar para Ele. E não tem coisa mais gloriosa que trabalhar para Ele. Então não seja o servo mau que está aí nessas festas gospel, comendo e bebendo com os ébrios. E pode ser que não seja ébrio de bebida alcoólica, mas seja o ébrio que está embriagado com o mundo. Porque a igreja hoje, evangélica, ela se embriagou com o mundo. Eu nunca vi tanto mundanismo dentro da igreja hoje. E o Senhor está te chamando hoje para sair disso. E você vir trabalhar para Ele. Você vir fazer a obra dEle. Você assumir esse compromisso com Ele. Porque a Bíblia diz que se você fizer isso, a senhora, o Senhor, você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim, ou trabalhando, fazendo aquilo que Ele mandou. Ide por todo mundo pregar o evangelho da criatura.
E você que está cansada, mas que trabalha ainda, mas que está fraquinho, perdendo as forças, eu vou te dizer uma coisa, Deus tem um renovo para você. Deus tem um renovo. Você está ferida, machucado com pessoas. Porque trabalhar na vinha é assim, você se machuca com pessoas, você trata com pessoas, e pessoas machucam, pessoas ferem. E você está aí ferida, magoado. Mas o Senhor, Ele tem um renovo para a tua vida. Você vai orar por esses dias, você vai jejuar, e você vai ter um renovo. Eu estava assim com alguns irmãos, disse, gente, vamos fazer um jejum, vamos subir o monte, vamos orar, vamos pedir renovo a Deus. E a gente está renovado no espírito, desejosos de trabalhar. A gente estava tão cansado sem querer trabalhar. E depois que a gente foi buscar esse renovo, a gente disse, estamos desejosos de trabalhar. Então há renovo para você também, não pare. Vai adiantar de quê? Você ter feito tudo isso, ter chegado até aqui agora e dizer assim, agora eu vou parar. Não pare. Quantas vezes eu estou fraca, a missionária me anima, ela está fraca, eu animo ela, a gente vai um animando o outro. É melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda. Então trabalhe para Jesus, porque a tua salvação, o teu galardão, o que Deus tem para você, está totalmente relacionado à tua fé e ao teu amor pelo Senhor. E isso se materializa no trabalho. A fé sem obras é morta. E você, com trabalho, você mostra a sua fé. Então trabalhe para Jesus. Volte à obra. Você que está desviado, volte para Jesus hoje. Volte para trabalhar para Ele. Você que tocava, que cantava, você que pregava, você que evangelizava, você que expulsava demônios, você que dirigia círculo de oração, você que tinha um grupo de visita no hospital, você que tinha um discipulado na sua casa, você que fazia uma oração na sua casa, você que fazia campanha, você que ajudava pessoas que estavam enfermas, endemoniadas, você que trabalhava nesta boa seara, fazendo essa boa obra, volte. Não use a desculpa que o trabalho, a faculdade, não use essa desculpa, porque essas coisas terrenas elas vão passar. E o que vai permanecer é o que você fez para Deus. Então, se aplique nesse trabalho, porque Deus vai fazer coisa grande. E você que nunca trabalhou para o Senhor, que está nesse mundão perdido aí, tudo que você fizer nesse mundo, quando você partir dessa terra, vai ficar. Seu carro, sua casa, tudo que você conquistou. Você já deve ter visto o enterro de um milionário, só entra ele no caixão. Não leva nada. Mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, junte tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, estará teu galardão. E vai dizer uma recomendação para você não juntar tesouro na terra, porque aqui tudo se corrompe. Então faça isso hoje, que essa palavra ela possa despertar você para uma nova etapa da tua vida. Quem sabe você vai reatar a tua aliança hoje com Jesus. Quando eu terminar esse programa aqui, desligar o rádio, você vai reatar a tua aliança com Jesus do lado da cama. Quem sabe você vai entregar a tua vida para o Senhor hoje. Essa palavra vai estar latejando dentro de você para você tomar uma atitude. E quem sabe você quer a ovelha perdida dentro da igreja, hoje você se encontra. Mas trabalhe para o Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês aqui, tá? Eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. E quando eu encerrar aqui, você não deixar ela morrer. Volta para Jesus hoje. Porque pode ser a última vez que Deus está falando com você. E depois não vai ter mais, nenhuma vez. Faz essa aliança com Deus. Amém? Pessoal, nossas horas aqui elas se avançaram, né? A gente vai ficando por aqui. Esse aqui é o programa de uma chamada, exibido aqui na 100.5. Você que chegou depois, né? Puxa, tava uma benção, agora acabou. Mas você pode continuar com a gente lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Tudo está sendo gravado para ser postado lá no YouTube. Fique com a gente aí, tá? No YouTube, você se inscreve lá, RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Você se inscreve no nosso canal e fica acompanhando aí, não só essa programação, mas outras, e vai estar aprendendo muito, vai estar crescendo, tá bom? Em quinta-feira que vem, pelo rádio, a gente tá aqui, pelo site, a gente tá aqui ao vivo, tá? E você vai nos acompanhando aí no programa A Última Chamada, tá certo? Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui, tá? A partir das 22 horas. E por enquanto você fica lá no YouTube acompanhando, participando. Comente no quadro Socorro Vem do Alto, oriente esse irmão aí para que ele possa encontrar uma direção, tá bom? Creio que vai estar sendo postado na madrugada a programação. Quando você acordar já vai estar lá de manhã, tá bom? Você curta, dá o like, comenta, participa,
que tem sido uma bênção. E você que está sendo abençoado por esse programa, se torna um ofertante, tá? E nosso programa não tem patrocínio, não tem comercial, não tem nada. Aqui são os ouvintes que mantêm. Seja um ouvinte que mantém essa programação no ar, pegue o WhatsApp do programa, fale com a gente e seja ofertante. O WhatsApp do programa é 99105 6834 99105 6834. Esse é o WhatsApp do programa Tua Chamada. Para quem está ouvindo pelo site, pelo YouTube, tem que colocar o 83 na frente, que é o DDD da Paraíba. Então fica 839 9105-6834. Esse número também é chave Pix. Você já pode mandar sua oferta se você usa o Pix. Se não, você fala com a gente e a gente vai te mostrar outros métodos para que você possa se tornar ofertante, tá bom? Então fala com a gente aí, faz parte do nosso canal no YouTube e fique em contato com a gente, porque Deus tem muito para fazer, vai abençoar muito a tua vida, como tem abençoado todos os ouvintes, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.